bem-vindo ao VerticCast. Hoje, com muita satisfação, muito orgulho, conversei com esse cara aqui nos bastidores, sou amigo dele. Ele vai fazer churrasco pra eu ir lá. Anderson Prudente, palestrante, empresário, influenciador e uma puta história, cara. Eu quero que você seja meu amigo. Vou fazer Tamo churrasco junto. É o tipo de cara que você só olha e gosta, né? Tem uma cara de pessoa, gente boa, né? Mas essa história que você contou pra nós aí, um pouquinho, que eu queria que você contasse pro nosso público agora, é impressionante. O cara é Mas sensacional. o melhor não foi contado ainda, vai vir ainda. Eu quero Vai ver, vir agora. Quero ver. Surpresa. Só de vocês prestar, independente disso ser profissionalmente ou não, a melhorar as pessoas, a evoluir as pessoas, sabe, o meio ambiente, você melhorar o meio ambiente onde você convive, você já é um cara que já tem o seu lugarzinho no céu, com certeza guardado lá. Bem-vindo. Obrigado. E aí, Bem-vindo, Gui? Anderson. Cara, a gente tava conversando aqui atrás e a gente já vem te espiando ali já há um tempo, né? Só não entramos no curso, o Danilão vem falando, pô, participa, você é famoso já, velho. participa, a gente não entra não, espera ganhar um pouquinho mais de corpo, mas cara, puta admiração, assim, pelo teu propósito, em primeiro lugar, né? Lógico que acaba tendo outros fins, mas o começo do teu projeto é maravilhoso, que é desenvolver as pessoas que hoje mais precisam da tua ajuda ali para se expor, para conseguir sair daquela caixinha ali de bloqueio. E pelo que o Danilão tem compartilhado com a gente, você tem feito isso muito bem. Obrigado. Tem gente que entra no primeiro dia tremendo ali, passando mal no teu curso e sai querendo dar palestra no teu lugar. A pessoa aí falou, eu consigo fazer esse evento sozinho. Eu falo, calma, bebê, começou agora, segurada, tranquilo. né? Propósito, Pô, muito show, muito prazer estar aqui, né, conversando com vocês, tendo a oportunidade de aprofundar e se conhecer, porque no dia de hoje as conversas não tem esse foco que a gente vai ter aqui agora. A gente não vai mexer no celular, então a gente vai ter um tempo de qualidade que as pessoas não têm em casa, com a família, com a esposa. Vamos conversar uma hora aqui, esposa. Não acontece em todo relacionamento. Vamos conversar uma hora aqui, mãe, sem ninguém mexer no celular, sem televisão. Dificilmente acontece nas casas no dia de hoje. Porque a gente teve muitas evoluções, né? Eu tava falando de um assunto esses dias, por coincidência, parece não, né? Eu tenho certeza que semelhante atrai semelhante. Eu entendo cada vez mais isso. Quando as pessoas falam assim, não, os opostos se atraem. Não, o mundo quer isso. O mundo quer que pessoas diferentes de você venham para atrapalhar a sua jornada. Quem quer atrapalhar a jornada no mundo? A gente já sabe. Sim. Existe um anjo maravilhoso. Era maravilhoso. E é maravilhoso até nos dias de hoje. Tão maravilhoso que ele caiu. E 1/3 dos anjos caíram com ele. E aí hoje o que ele faz? Estrategicamente, a todo momento, ele trabalha para o oposto afastar você. Então falar oposto se atrai, eu falei, para mim não. A minha oração de todo dia de manhã é a seguinte: Deus, manda seus amigos para mim. Eu quero conhecer os amigos de Deus. Mas para querer conhecer os amigos de Deus, eu tenho que ser também. Porque se de outro lado tiver alguém também pedindo os amigos de Deus, você seria apresentado? Então eu tenho essa máxima. Para mim, comunicação é a ação de comunicar. E a gente comunica de uma forma muito simples, naquilo que eu falo, na minha aparência. Aparência tem gente que não tem jeito. Você falou do seu menino que trabalha lá, o bichinho é feinho, né? Feio, pobre, sem falar, aí ferrou. Aí lascou. Brincadeira à parte. Mas a nossa aparência fala sobre a gente. Vocês são investidores, trabalham com investimento. A aparência de vocês está condizente com isso. Mas quando a gente abre a boca, a gente realmente vai colocar à prova se a nossa aparência está condizente com aquilo que a gente está falando. Mas depois que começa-se um relacionamento, o que mantém? O comportamento. Então são os 3 pilares da análise de um marketing pessoal e de uma comunicação assertiva. Aparência, comunicação e comportamento. E a comunicação tem a verbal, que é a falada e a escrita, e tem a não verbal, que é o gesto, se tem congruência que eu falo, porque o que mais tem é a pessoa falando assim, e aí, cara, como é que tá a vida? Tá próximo? Tá feliz com a mulher? Pô, tô feliz demais, cara. Nossa, minha mulher, que saudade dela. E a cabeça não tá. Que vontade de matar ela. Então as pessoas, a gente pega uma mentira com muita facilidade. Hoje tem muito, você faz curso online, você assiste um vídeo gratuito, você aprende a ler quando a pessoa tá mentindo. Você pergunta, tá feliz? A pessoa prende os lábios, engole seco, mexe aqui do lado, coça o olho, coça a orelha. Isso é muito fácil de ler. Eu já estudei morfopsicologia, que é o estudo da microexpressão facial, então para mim ainda mais claro ainda. Só que a pessoa, para comunicar com clareza, a primeira coisa que ela precisa é ter clareza do que ela quer. Não falar do que ela quer para a vida dela. Eu uma vez estava numa palestra, e aí eu estava sentado, eu não queria ter ido. É sempre assim, né? Não queria ter ido. Aí entrou um pastor para palestrar. Eu falei, agora tava bom, ficou melhor.
um pastor palestrar. Se eu quisesse pastor, eu tinha pra minha igreja. Falei pro meu amigo. Porque eu estava vivendo um momento difícil, de muita dor. Foi em 2017. Muita dor. Falei, cara, eu não quero ouvir de Deus, eu quero ouvir de Deus. Ele falou, não, mas o cara não vai falar de Deus. Vamos ouvir. E ele entrou, ele falou uma frase que eu lembro até hoje. Essa frase, ela é latente no meu coração a todo momento. Ele falou a seguinte frase. O homem é... E é bem conhecida essa frase. O homem, ele nasce por 2 vezes. A primeira vez, quando ele sai ali da barriga da mãe dele, é a primeira vez. A segunda é quando ele descobre por que ele tá vivo. E aquilo ficou bem, bem nítido em mim. E aí eu pensei assim, você já se perguntou, Marcos? Por que você vive? Porque as respostas, normalmente, elas são respostas padrões. Eu vivo pela minha família. Mas quando você não tinha família? Eu vivo pela minha mãe, é verdade, mas quantas vezes você vê a mãe por ano? E aí você começa a entender que a resposta não está congruente com o real desejo do seu coração. E a gente tem dificuldade de falar o real desejo do coração. Conseguiria responder essa pergunta? Por que você vive? Rapaz, tem uns motivos. É que eu sou muito cara de pau. Não, fala aí. Esse cara aqui, esse camarada aqui, ele fala que eu sou doido, mas não é doido. Eu sou muito espontâneo. Mas por que você vive? Por quê? Porque eu busquei algumas experiências espirituais. Já te falei, sou batizado na igreja, né? Busquei experiências na arte, estudei bastante coisa. A minha mãe é uma pessoa muito espiritualizada, eu também. E assim... Sua mãe tá aqui assistindo a gente, né? Como é que ela chama? Beijo nela. Dona Evânia. Ô, Ivânia, aí ferrou, velho. Minha mãe, se eu colocar no podcast, ela já falou, se eu sentar lá, se eu mentir, eu jogo a bolsa no você. Ó, pode fazer aí. Tomei cada cacete aí, velho, que você não tem... tem noção. Sacanagem. Marcos tava Barinho, contando pra chinelo gente. com GPS, né? Aí eu tive as crises existenciais. Tava conversando com o Mantuan agora, né? O que é crise existencial? Ah, não sei, veja bem. Aí me qualifiquei, aí fui tirar a certificação, aí faz isso, aí faz não sei quantas MBAs, e volta. E eu com aquela crise de negação. Porque a minha, não vou dizer talento, né? Mas o que eu sempre gostei foi de fazer exatamente o que a gente está fazendo agora. Que é comunicar, que é pegar pessoas que você, modéstia à parte, pode ensinar alguma coisa, Sim. aprender mais, ou seja, o educacional, o mundo acadêmico, mas não é educacional, o mundo acadêmico, aquele do doutorado, que eu vou tirar um doutorado para ser doutor, não é isso. É tentar ajudar alguém, o próximo, sabe? Mas não é ajudar no sentido de dar a cesta básica, não é isso. Desenvolver a pessoa, dar ferramenta, treinar, capacitar e, consequentemente, tem a vaidade de quem faz isso que eu tenho, você tem, ele tem, que quando você também está ensinando alguém, você está aprendendo muito mais que ela. Né? Então, o meu propósito, pelo menos no meu entendimento, e a minha mãe fala isso faz muitos anos já, é ensinar alguma coisa que eu sei. É isso. E aí eu pratico isso com o meu cliente, é o que você falou, pô, põe verdade no que você fala, que já vai ser uma palestra sensacional. Quando eu boto verdade no que eu falo com o meu cliente, com o meu amigo, com o meu hoje liderado, com a pessoa que eu estou fazendo ali um processo de mentoria, e cara, eu gosto disso. E não é grana, não é dinheiro. Dá dinheiro, é bom, mas não é isso. Não é isso, sinceramente, não é só o dinheiro, não. Eu era pobre, então não tem por que ter apego a dinheiro só, entendeu? Então assim, pô, é isso, eu acho, tá? Não sei, Anderson, não quero ser o dono da verdade, mas eu acho que é isso, eu não sei. A sua verdade é a eu verdade. tô falando a verdade, entende? Só de estar falando a verdade, o que eu tô sentindo, que é bom quando às vezes alguém te fala, você é meio doido. Meio doido por quê? Porque eu falo pra caramba, legal, ótimo. É porque eu expresso. Stand-up, é porque é engraçado, é porque é o cara lá do... Todo doido é o normal contido de alguém. Exato, se eu hoje o cara normal, ele quer ser igual a você, então ele te chama de doido porque ele não tem coragem de ser o que você é. Exato, e a gente empreende, né? Você é um empreendedor, nós também temos empresas, temos várias empresas aqui nesse grupo, cada um com um propósito, é uma corretora de seguros, é investimento, é o educacional. Como a gente consegue colocar nossas ideias em dia e o propósito é sempre isso, formar, educar e comunicar, pô, acho que eu tô no que eu queria, sabe? Tá é bom. isso. Zona de conforto. E aí, Gui? Cara, a resposta... Saber quando fala de verdade, deixa a gente meio confuso, né? Eu não sei. Que é verdade. Mas de propósito, assim, eu vivo pra minha família. E aí, quando eu percebi que eu mudei muito quando minha filha nasceu, cara. Eu falo isso pra todo mundo constantemente. A Lorena tem 7 anos, e 7 anos e meio, 8 anos atrás, eu percebi qual que era o meu real princípio, qual é o meu principal motivo de vida depois que ela nasceu. Sim. Porque naquele momento eu me tornei melhor filho também por entender melhor meus pais, minha avó. E aí, cara, eu falei, o que eu posso fazer? Não, porque assim, vamos por etapa.
Lorena nasceu. Eu me torno pai e o melhor filho, o melhor marido. Aí você começa a olhar para a sociedade também de outra forma. Você começa a olhar para tua funcionária, para tua par, como um ser humano de uma forma mais afetiva. E aí eu percebi que Deus foi conectando as coisas de uma forma muito louca. A gente, por exemplo, sempre trabalhou nas mesmas instituições, a gente nunca teve tanta amizade. E a amizade surgiu mesmo de 3 anos para cá numa baita dificuldade. E aí a gente se conectou de uma forma que para mim já era para acontecer aquilo, nada é por acaso, existia uma historinha ali para acontecer. Então, desse período de 2018 para cá, eu começo a entender meu real motivo de vida ao ponto que parece que a família nesse momento para cá começa a depender mais de você, precisar mais de você, você começa a olhar para Deus e falar, pô, manda, é meu. Você tá vendo é porque eu aguento, é porque eu preciso evoluir, eu preciso ajudar essas pessoas a evoluírem também. Mas hoje o principal motivo de vida meu é servir. E é muito Legal. louco, porque a gente vem de família simples, a gente conseguiu financeiramente sempre se desenvolver até meio que bem, assim, dentro de bons cargos no mercado financeiro, em grandes bancos, mas ficava correndo atrás do rabo no final do mês para pagar as contas. E aí quando a gente decide empreender, por uma força muito maior do que a nossa, porque nosso propósito era para 2 anos. Aí não, acontece uma catástrofe, você começa a empreender para ontem. Sem mesmo planejar. E você fala, cara, sei lá, vamos tocar uma música que tá tocando, vamos dançar e deixa acontecer, vamos só aperfeiçoando e não vamos tentar não falhar com ninguém. Que aí as coisas que vão se ajustando bem. E hoje a gente trabalha pra caramba, das 7 da manhã até 9, 10 da noite todos os dias. Graças ao bom Deus, grana não falta mais. E a gente não trabalha mais por dinheiro. Por incrível que pareça, era pra estar chegando no final do mês, a gente fica muito feliz porque, pá, ganhei X valor. Não, a gente fica muito feliz porque tem 10 moleques lá pra gente ensinar hoje. Aumentou a folha de pagamento, isso é Se o legal. moleque chegar no final do mês e falar, pô, cara, que legal, aprendi isso, falei pro meu pai, trouxe um cliente novo, adorei a reunião que eu tive, a gente fala, pô, melhor que qualquer dinheiro, cara. Então, o propósito de vida meu hoje, acredito que do Marcos também, porque a gente é muito conectado com essa questão, é servir, cara. É servir. Tanto que a empresa agora que deu uma pré-ajustada, a gente entrou para um projeto, que é da academia de um amigo, né, do Guigo, lá do Jiu-Jitsu, assim, é projeto com grana, é projeto com disponibilidade de tempo, e já vamos entrar em um outro de pessoas muito mais carentes que precisam da gente. Então, Legal, cara. hoje o tempo pra gente, acho que a precificação do valor versus tempo versus grana mudou pra caramba nesses últimos períodos. Uhum. Então E aí, hoje a a nossa sua opinião agora. nossa Agora verdade a gente é servir, curioso cara. Agora. E aí? Por que eu vivo? Não, agora a gente Qual? tá curioso pra saber o que você acha, né, do que a gente falou, né? Se é isso mesmo, não sei, cara. Pra eu O analisar. cara Ele tá tá- com o botão no relógio. Máquina tá, da verdade? Máquina da verdade? Eu vivo pela morte, né? Em 2016, no dia 28 de dezembro, eu tava velando meu filho Davi Lucas, né? E naquele momento eu abracei o caixãozinho. Minha mãe veio no meu ouvido, né, e pediu pra eu deixar, porque na hora que veio o carro de ré, assim, pra colocar ele, pra levar ele pra dentro do cemitério, sair do velório ali, eu abracei, eu falei, não. E comecei a orar, e gritar, e o pessoal larga, a mãe dele chorando muito. E aí minha mãe falou no meu ouvido, falou, filho, ele morreu, é só o corpo dele, ele já tá com Deus, ele é um anjo com Deus. Tão novo, tão pequeno, me leva, mas deixa meu filho viver. Aí eu fui, eu ajoelhei, olhei pro céu. Todo o sentido da vida naquele momento se esvaziou. E toda a crença, mesmo que vivida de forma errada, que eu tinha num Deus que eu fiz a Eucaristia até os 14 anos, depois eu fui para a igreja evangélica presbiteriana, fiquei até os 18 e depois eu fui pro mundo. Eu tinha esquecido de Deus, mas minha mãe orava todo dia, eu acreditava que pelas orações dela ali, algumas coisas me protegiam, e muitas coisas me protegeram. Mas eu não vivia ao lado de Deus. Mas na hora da dor a gente lembra de Deus. E aí eu falei, então você não existe. E assim eu vivi por 1 ano, sem padrão nenhum. Padrão nenhum, trabalhando com o caráter que a minha mãe me deu, sem fazer nada de errado. Continuava com a minha agência de marketing, investindo numa loja de carro, fazendo negócio, sempre fui muito bom em comunicação. Mas quando vinham falar de Deus, eu não queria. Aquela palestra lá, o cara, o pastor, eu queria sair. Eu falei, cara, eu não acredito. Como que um Deus leva meu filho? Então se esquece, eu já parava, até nem falava mais o porquê, eu não acreditava. Não queria que ninguém ficasse me, mas tem um propósito. Cara, eu não tinha cabeça pra ouvir. Era uma dor mal resolvida.
E eu tenho a Isabela, que nasceu em 2012, hoje tem 13 anos a Isabela, era pequena na época. Nesse 2017, eu tive uma outra filha, acabei engravidando uma mulher, tenho a minha filha Valentina, hoje. Então, eu fiquei, assim, perdido, cara. Engordei pra caramba e tal, e um vazio. Existe uma lei que chama Lei do Vácuo, que se você quer algo novo, você precisa tirar o que é velho. Não adianta. Tem gente que, pela falta, traz um monte de outras coisas, mas o que se tem ainda está faltando. E é necessário descobrir o que se falta. Mas para descobrir o que se falta na lei do vácuo, você tem que tirar algo que está em excesso. Sabe? Assim, ó, o que eu quero da minha vida? Como você tá engordando, a saúde tá ruim? O que tá em excesso? É o alimento errado? Ah, tudo bem, você quer ter melhorar meu casamento, mas não dá certo. O que você tá fazendo em excesso que tá deixando um vácuo aqui? Você precisa deixar um vácuo. Como você vai dedicar ao casamento se você não tem tempo? Seu tempo tá preenchido, o tempo tá ali, é 24 horas. Ela tem tempo, você não tem. Ele tem tempo, você não tem. Então é a lei do vácuo. E aí eu tava caminhando na rua, e aí veio uma senhora panfletando. Mocinho, pega o panfleto. Eu falei, ô senhora, eu fui panfleteiro. Eu comecei a minha vida como panfleteiro no marketing, que era panfletagem de carro de som. Na hora, ô senhora, por favor, obrigado. Peguei, Jesus Cristo, Senhor. Senhora, pra mim não jogar na rua, por favor, posso devolver? Ela, por quê, mocinho? Eu falei, esse negócio de igreja eu não gosto não, de Jesus eu não quero saber não. Ela falou assim, você espera um minutinho? Eu falei, ô senhora, eu tô caminhando aqui, ué. Tava lá em Americana caminhando, perto da Bandini. Aquela senhora colocou a mão no ouvido assim e falou, só um minutinho. Eu falei, ai meu Deus. Doido atrás doido, né? A senhora com a mão no ouvido. Falei, ô senhora, preciso ir. Ela, senhorinha de idade, sabe? Eu tenho uns 55 anos lá, panfletando, trabalhando, né? E aí ela voltou e falou assim, Deus pediu pra dizer um negócio pra você. Eu falei, meu Deus, lá vem. Ele disse que o milagre não era seu filho viver, que o milagre é você. Eu falei, posso olhar seu ouvido? Ela falou, não tem nada não, moça. Ela falou, você tem um filho mesmo? Você teve um filho mesmo que morreu? Eu falei, tive. Eu falei, como é que a senhora sabe? Ela falou assim, filho, não sei. Deus sabe. Ele só soprou no meu ouvido, eu te falei porque chegou a hora de você saber que você é um milagre. Eu falei, mas eu sou um milagre o quê? Fala pra ele falar mais, o que eu sou um milagre? Olha minha vida. Minha mãe sofrendo, minha filha mal tem minha companhia, eu saio pra balada todo final de semana. Que o quê? Eu tô correndo aqui porque eu quero melhorar minha estética pra pegar mais mulher. Eu sou um milagre do quê? Do que eu sou um milagre, pelo amor de Deus? Me conta. Ela falou assim, pergunta pra ele. Tá. Fui embora despedaçado, peguei meu celular no caminho, liguei pro pastor Edson, que eu já não falava há muito tempo, ele já não fazia mais parte da igreja presbiteriana, já era o pastor Sidney lá. Aí eu liguei pro pastor Edson e falei, pastor, tudo bem? Ô, menino, e aí, guri? Meu apelido é guri, né? Eu falei, ô, pastor, eu queria voltar assim, eu queria sentir Deus, igual eu sentia quando eu comecei na igreja lá atrás. Como que eu faço? Ele falou assim, 3 coisas. Eu falei, o quê? Ele falou, falar com ele. Primeira. A segunda, ouvir o que ele vai te dizer. A terceira, agir. Falei, tá, e como eu faço cada uma? Ele falou, todo dia que você acordar cedo, você vai simplesmente falar com ele, igual você tá falando comigo agora. Deus, como é que eu faço pra falar com você? Só fala com ele. Depois você vai ficar 5 minutinhos em segundo. Quiser colocar 5 minutos em silêncio. Só que você vai colocar a música sem voz. Falei, tá bom. Só um som. Falei, tá. E depois, você vai escrever tudo que vir na sua cabeça. E aí você vai seguir o dia. E todo momento do dia, você vai entregar pra ele. Eu falei, tá bom. E aí sim, eu saí, passou o final de ano, eu não conseguia falar com ele, eu ia começar a falar assim, Deus, muito obrigado. Oh, meu Deus. Parava. Chegava à noite, eu ia falar assim, Deus, obrigado pelo meu dia. Não saía, cara. Não conseguia. Eu lembrava do rosto do meu filho Davi, eu ficava lembrando dos montes de problema que eu tinha ocasionado e eu não conseguia. Minha mãe falava que eu tava diferente, mais legal, eu não conseguia. Aí eu entendi que eu tinha que ir para um ambiente onde tinham mais pessoas que estavam buscando o que eu precisava. Aí eu passei a igreja. Aí na igreja mesmo, sem querer, eu sentia. Eu tava lá, o pastor começava a falar, eu tava quietinho, fui numa igreja que ninguém me conhecia, ouvi, na minha frente sempre vinha uma criancinha, eu olhava para aquela criança, eu chorava.
por não conseguir falar. Até o momento que eu falei. Aí eu falei tudo. Por que você fez isso? Sabe como você encontra um amigo novamente? Comecei a falar com Jesus. Por que você fez isso? 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 E eu gritava ali dentro do meu quarto com ele. E falava, e falava, e falava. Até a hora que eu cansei de gritar. Aí eu comecei a chorar. Comecei a chorar, 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 chorar. E eu falava, me leva agora. Faz ele levantar daquele túmulo. Eu sei que já passou um ano, mas por favor, eu queria ver ele mais uma vez. E aí chegou uma hora que eu parei. Chorava e eu parei. E naquela hora veio bem nítido pra mim o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que enfrentar. A primeira coisa que veio foi: cumpra a sua promessa pra sua mãe. Promessa pra minha mãe? A primeira coisa que veio. Cheguei na minha mãe e falei: mãe, dia 8 de janeiro de 2018. Mãe, que promessa que eu te fiz? Ah, não, filho, não é nada, você é uma benção e tal. Não, mãe, vai, nada, e ficou. E passou o final de semana, e a mãe falou assim: ó, quando você tinha 7 anos de idade, que minha mãe apanhava do meu pai biológico. Quando tinha 7 anos de idade, ela tava muito machucada, né? E aí a gente fugiu do meu pai. Fugimos, fomos embora. Depois de mais uma surra dele, ela olho tudo roxo, foi embora. Fomos pra Anchieta, né? Uma cidade de 100 quilômetros onde a gente tava. Eu e minha irmãzinha de 4 anos, eu com 7. E aí eu não via mais meu pai, né? Não via mais ele. Um dia eu perguntei pra minha mãe: mãe, mas agora a senhora não vai me apanhar? Que pra uma menina normal ver ela apanhar. Ela falou: não. Eu falei: a senhora vai estar sempre sorrindo desse jeito assim? Ela: sim. Eu falei: nossa, que legal. Então não é certo bater em mulher, né? Ela falou: não. Eu falei: então não vou bater mais na Fran, que era a minha irmãzinha de 4 que eu batia. Ela: tá bom, filho. Eu falei: vou ser igual você então. Ela: tá bom, filho. Eu falei: mãe, eu sou o homem da casa agora? Ela falou assim: é, filho. Eu falei: então eu vou cuidar da senhora. A senhora não precisa trabalhar mais não, a senhora vai ficar só comigo. Eu vou ter dinheiro pra senhora não precisar trabalhar e ficar só comigo, igual a mente da criança. E ela lembrou disso. Eu falei: então essa foi a primeira promessa que eu ia cuidar da senhora. E ela falou: é, só que você fez essa promessa de novo. Eu falei: é mesmo? Sim, quando você tinha 10 anos de idade, a mãe atravessou o pontilhão pra ir no restaurante que a mãe trabalhava pra receber o acerto da mãe. E a gente precisava fazer uma compra, né? E bem pobrezinho, né? Era cozinheira. E meu padrasto, que tinha já assumido a minha mãe, com 2 filhos, já tinha tido a Vanusa, tinha uns 3, 4 anos. E aí precisava do dinheiro, tava apertado, uma situação, a empresa que ele trabalhava chama Campo Belo, tava abrindo falência, tava fechando e não tinha recebido ali o acerto ainda. Então, na situação, minha mãe ia receber tipo uns R$200. E aí, na hora que a gente tava assim, atravessando, eu lembro que ela entrou lá e a mulher falou que não ia pagar nada a ela e que era pra ela sair de lá, senão a mulher ia bater nela, não sei o que tem. E minha mãe começou a chorar em prantos porque não tinha dinheiro. Aí, em cima do pontilhão, eu falei: mãe, para de chorar, você quer que eu volte lá e bato nessa mulher? 10 anos de idade. Aí, ela me contou também. Aí eu falei: não, filho, não. Eu falei assim: mãe, eu vou cuidar da senhora. Deixa que eu vou pagar a compra. Vamos lá no mercado que eu pago a compra. Mas não era assim que aconteceu e ela deve ter dado um jeito, não comprou aquele dia, ela é empregada doméstica, continuou fazendo faxina aí. Quando eu saí de casa, ela trabalhava ainda de empregada doméstica, faxina na casa de um, de outro. E aí, deu certo, né? Deus sempre supre a gente. Cuidou da gente lá e deu certo. Passou. Quando eu fiz 18 anos, eu cheguei minha mãe e pedi autorização pra eu sair de casa, pra montar meu negócio, né? Fui pra São Paulo montar um negócio. E eu falei: mãe, eu tô indo com um objetivo. Ela falou: o quê? Eu falei: aposentar a senhora. A senhora não precisa trabalhar, não aguento mais a senhora vir. Então eu tinha prometido 3 vezes. Eu tinha ganhado muito dinheiro. Fui promotor de grandes baladas em São Paulo. Mas só gastava com balada, com mulher, só de forma errada. Sabe, eu tive a oportunidade de ter carrão de luxo e visitar minha mãe numa casa e ela ter um sonho ali de colocar uma pia e talvez eu ajudar com aquele sonho da pia, mas era tipo uma esmola do que eu ganhava. Ganhava 20 mil na semana, 50 mil, 60 mil no mês. Nas maiores baladas de São Paulo, eu tinha 3 Nextel que tocavam toda hora. Eu era chamado de Johnny Bravo, né, por causa do tupete. Na noite eu conhecia, tinha um tinha um Nextel, né, que é o rádio, de grandes jogadores de futebol, de grandes clubes de São Paulo, tudo chamava eu no rádio, eu reservava camarote de várias baladas de São Paulo. O dinheiro vinha, e eu ficava luxando, e minha mãe lá do mesmo jeito. Então tudo aquilo veio naquele momento, toda aquela lembrança veio. E eu falei: tá. Dia 8 de 2018, 8 de janeiro de 2018. Dali em diante eu consegui falar com Deus todo dia, cara. E aí eu coloquei uma meta. Ficou claro aquela meta. Eu limpei tudo que tinha de coisas que roubava a minha meta. Eu comecei a trabalhar das 8 horas da manhã
Porque antes disso eu ia pra academia, todo dia até as 22h, incansavelmente. Eu coloquei uma meta de conhecimento. Até hoje eu não consigo sair dessa meta. Eu consigo ler um livro em 3 dias, resumo ele em 2, e depois eu fico falando dele. Agora eu tô lendo o livro da Catherine Ponder, que a terceira lei é a lei do vácuo, a qual eu já falei aqui. A primeira lei é a lei do doar, a qual eu já falei aqui, semelhante. Então, assim, eu fico repetindo aquilo, porque aquilo vem em mim, me dá repertório de vida. Me dá repertório para poder falar com as pessoas. Então, não é falar sobre aquilo que eu já vivi. É falar sobre o que eu já vivi, mas o que eu estou vivendo hoje mostra quem eu sou. E aí eu coloquei uma meta da minha mãe não trabalhar mais. E eu consegui realizar uma meta que eu não tinha conseguido em 16 anos, em 6 meses. Chegar para minha mãezinha com 48 anos de idade e falar: mãe, a senhora não vai trabalhar mais. Por quê? Falei: porque agora seu filho vai cuidar da senhora, olha a sua conta. Ela pôde pedir as contas do emprego, na época ela estava em emprego de produção, sair daquele emprego alguns meses depois. Ainda eu falei: pede lá as contas. Ela: calma, a mãe precisa cumprir o aviso prévio, porque treinar uma pessoa que a mãe já está lá 12 anos nessa empresa, deixa a mãe fazer bonitinho, porque essa empresa foi que sustentou a minha casa até hoje, eu vou honrar. Saiu bonitinho de lá, pegou o acordo, o acerto, hoje ela é registrada na minha empresa, entendeu? Eu ajudo ela todos os meses. Em dezembro eu voltei para minha cidade da minha mãe, onde o Davi tinha falecido, que eu não conseguia voltar a morar lá, voltei agora, dezembro do ano passado. Montei minha empresa esse mês de novo no centro de Santa Bárbara do Oeste. Tô lá. Consegui voltar. Foi aos poucos, mas foi gradativo. Não teve velocidade, mas eu andei todos os dias, buscando Deus, falando com Ele, ouvindo. Então, assim, essa foi a primeira promessa que eu cumpri. Aí, um belo dia, eu cheguei pra minha mãe, falei: mãe, a senhora tá feliz? Ela falou: tô muito feliz, só que falta alguma coisa em você. O que você quer da sua vida? Aí a pergunta que, se uma mãe pergunta, o que você responde, cara? O que você quer da sua vida? Eu não tô falando de casamento, eu não tô falando de filhos, eu quero o que vai te fazer sorrir, filho. Qual foi o momento que você ficou mais feliz? Eu falei: mãe, é quando eu tô nas empresas dando treinamento de marketing e vendas. Eu me sinto completo ali, mas é você no palco falando? É você? Quer dizer, é você treinando? É você real? Eu falei: não. Ela falou: então faz um teste de fazer um negócio que você quer. Aí eu reuni as pessoas e dei um treinamento. Naquela hora eu me senti completo. O feedback depois. Que as pessoas vieram: ah, cara, bacana, nossa, o negócio você deu ali, isso é engraçado. E aí eu fui buscando me reconectar com aquele menino magoado, aquele menino que via o pai batendo na mãe. Então eu fui curando aquele menino para chegar no homem que eu era hoje. Eu tive que curar o menino, curar o adolescente que via a mãe, curar as piadas, e falar: ah, sua mãe morenona tá lá em casa limpando a minha casa. Entendeu? Eu lembro uma vez que a minha mãe, eu tinha 18 anos, eu tinha um monzão tubarão na época, né? A minha mãe é negra, né? E aí tiveram uma coisa de racismo contra a minha mãe dentro da Honda, que ela trabalhava na limpeza lá. Nossa, eu fiquei indignado, briguei, fui lá escondida da minha mãe, ela vai descobrir agora. Fui lá, briguei, cara, briguei, xinguei. E eu falei: mãe, eu vou lá. E ela falou assim: não vai. A nossa resposta, a melhor resposta é o silêncio. Mamãe vai sair de lá, a gente não vai fazer nada. E hoje eu entendo por quê. Porque ela já estava cansada de brigar. A maioria da família da minha mãe, né, os meus tios da parte da minha mãe são todos negros, né, e eles enfrentam uma barra muito grande, infelizmente até nos dias de hoje. E naquele dia eu falei: cara, o que eu vou fazer? E eu entendi que eu tinha que me levantar para levantar Anderson daquele período. Porque se eu tivesse me conhecido de 2006 a 2016, talvez meu caminho teria sido escrito diferente. Muita gente fala assim: eu não mudaria o passado porque ele me fez chegar aqui. Não, eu não mudaria o passado porque não dá para mudar. Não dá pra mudar, senão a gente mudaria. Eu mudaria muitas coisas que eu cometi, muitos erros que hoje a gente não fala. A gente vai falar assim: ah, vou falar que a minha filha é um erro. Ninguém vai admitir. Vários casamentos errados, ninguém admite. Ah, eu vi um vídeo de uma mulher que ela falou assim: eu casei a primeira vez, um casamento lindo e maravilhoso, com o homem dos meus sonhos, mas a gente separou, incompatibilidade de gêneros. Separamos. Aí eu tenho um filho com ele. Depois eu casei novamente, separei. Tenho um filho com o segundo marido. E agora eu tô casado e ele quer ter filho e eu não quero. Por quê? Depois ele me larga de novo. Então o que acontece? A mulher tem um trauma. Mas esse trauma se formou porque ela se machucou. Ela tá se machucando desde o início do relacionamento. Só que a gente se machuca e acha que vai parar de machucar. E não é assim. O machucado é um sinal. O machucado é um sinal. Eu tenho 2 filhas. Tenho 2 filhas com 2 mulheres diferentes. Entende? Eu amo minhas filhas. Eu me sinto hoje arrependido por isso? Não. Eu posso mudar o futuro? Não. O que eu posso fazer? Mudar o Anderson. Só que quando você decide mudar, é ali que você muda, mas ninguém acredita em você.
Sua mãe não acredita, seus amigos próximos não acreditam, eles não acreditam. Eles não acreditavam em mim em 2018, 2019, 2020, 2021. Ninguém acreditava, porque eu tinha mudado, mas estava em silêncio. Estava em secreto. Eu me sentia, o que importa é eu me sentir bem. Não é. A gente que começa a ter sucesso, a gente quer que as pessoas saibam que a gente tem sucesso. Dentro da gente, a gente quer. Nossa família, mas a gente quer ser reconhecido. Porque a gente começa a ver a internet no dia de hoje, várias pessoas aparecendo. A gente entende que a grande massa do Brasil não, infelizmente, não tem acesso a grandes oportunidades ou desistiram de lutar. Entende? O que faz uma pessoa que não entrega nada de valor ter milhões de seguidores? Semelhante atraindo semelhante. Fraqueza da massa ali. Fraqueza da massa. Caminho mais fácil. Que é o que a gente faz. A gente ensina. Nós podemos ser chamados de professor, de mentores, de assessores, mas eu quero ser chamado de filho. Um dia eu quero chegar, encontrar meu filho Davi, e eu quero ser chamado de filho por Deus. Esse é meu objetivo. Ser chamado de filho por Deus. Sabe, eu enfrentei muitas coisas no digital. Esse crescimento que eu tive no digital e é só 1% do que vai acontecer ainda. Mas muitas pessoas me xingando. Sabe, porque um dia eu falei que eu tava no banheiro e foi um momento assim, eu fui no banheiro, tava com dor de barriga, eu fui no banheiro e foi a melhor conversa que eu tive com Deus. E aí as pessoas começaram a falar como que uma pessoa sentada na privada ora. É uma falta de respeito. Pesado, né? É difícil até falar, né? Sim. Mas não é questão de orar, de rezar. É questão de entender que ele é presente com você a todos os momentos. Se você tá sofrendo, você para de sofrer quando você vai no banheiro? Se você tá feliz, você para de estar feliz quando você vai no banheiro? Se você tá com a unção do Espírito Santo, você para de falar com Deus? Você não fala com Deus só em palavras. Você fala com Deus em pensamentos. Você fala com Deus em emoção. Você fala com Deus com intenção. Então, assim, eu entendo que a todo momento eu me comunico com Deus. Todo momento eu me comunico com Deus, até nos meus erros. E o meu erro eu comunico a falta que eu estou tendo com Deus, não ele comigo. Então, O digital para você é uma forma, né, de você dar um exemplo de vida, né, um exemplo de coisas que você passou e de motivar as pessoas a não acharem também que tá tudo bem ou tudo mal, né? Tem uma referência. Porque o digital a gente brinca muito até comercialmente, que no passado você ia para 25 de março, você viu um monte de banner, né? Você lembra da época dos banners? Foi quem que proibiu isso aí? Foi o Kassab, né? Kassab. Cidade Limpa. Hoje em dia é no Instagram que tá o banner, né? É. Só que aí você consome o que você quer. Se você falar de alguma coisa aqui de carro, vai começar a aparecer carro no Instagram. E eu vejo as pessoas consumindo coisas que não edificam. Como você falou, tem muita gente sem conteúdo, vazias, que direciona as pessoas para uma coisa até ruim, sei lá, sexualidade, drogas, bebida, e tá lá no Instagram. É o algoritmo entendendo o que você quer ver. E aí aparece você, um cara que é o estereótipo de alguém que tá treinando pro bem, né? Tá ensinando alguma coisa boa, tá contando uma história espetacular, de motivação. E não é só aquela motivação vazia, né? A motivação, Sim. cara, você pode. Vai que você pode. Por que o pessoal ruim tem sucesso? Conexão, sei lá. Por que pessoa ruim tem sucesso, assim? Por que pessoa do mal tem sucesso? Já parou pra pensar? Prega facilidade. Eu normalmente não enxergo como sucesso. Eu enxergo Não, como algo muito... Por que ela tem resultado? Por que talvez ela tenha um resultado que para algumas pessoas que são do bem é tão difícil ter? Por que talvez ela tenha mais dinheiro, conseguiu conquistar mais dinheiro que uma pessoa do bem? Que uma pessoa cristã, uma pessoa que dia a dia luta para seguir os princípios, sabe? Por que talvez, mesmo que não seja o verdadeiro sucesso que o cristão vê, mas é uma pessoa que não é cristã. Ou uma pessoa que pode até falar que é cristã, mas não segue os princípios. Ou que não percebe que errou. Porque a gente é cristão, a gente erra. Mas a gente percebe que errou. Essa é a diferença, né? A gente percebe. Mas por que uma pessoa tem sucesso? Eu me perguntei muito isso aí esses dias. Eu fiquei revoltado. Eu falei, cara, por que essa pessoa tá tendo sucesso e eu não tô tendo? Às vezes conversando com Deus agora, minhas ideias assim, eu pergunto por quê? Me mostra um motivo. Me mostra, porque assim, eu não quero me corromper, mas eu quero saber o porquê que ele tem sucesso. Já se perguntou isso aí? Ou qual seria a resposta de vocês? Mas não tive resposta até hoje. Na minha cabeça é que esse sucesso não existe. É uma fantasia, é uma máscara aquilo ali. Até porque, a gente que sabe as consequências das atitudes, erros bem menores, bem pequenos,
A nossa consciência nos cobra dia e noite até um determinado período. Imagina um traficante, um ladrão. Então, pô, o ladrão anda com um puta carro. Aquilo pra mim não é sucesso. Pra mim ali tem uma conta que a pessoa comprou. Ah, roubei um banco, eu comprei um carro e meus filhos moram numa mansão. Pô, bacana, pra quem? Pra mim isso não é sucesso. Pra mim você tá plantando, é lei da natureza. Você jogou uma semente ruim que aparece que é uma árvore que vai nascer, mas não. É a tranqueira que você plantou ali, alguém vai colher essa tranqueira por culpa tua, essa conta é tua. Do meu ponto de vista é isso. Isso não me inveja nem um pouco. Tanto que eu converso até, eu tenho primos e irmãos da faixa de 20 e poucos anos, eu converso isso muito abertamente com eles, porque família pobre. Na cabeça deles é o quê? Pô, você comprou um carro, uma Commander, custa 200 mil. Não vê que tá em 60 vezes, ele vai ver que você tá com a Commander. E não vê que você trabalha 16 horas por dia. Só que o coleguinha do lado tem uma X4, uma não sei o que, uma X1. E aí, o que eu tento levar para eles é o valor das coisas. Fala, cara, aqui ó, é boleto. Mas tá pago em dia. Sim. Não tô atrasando nada de ninguém, tô prosperando todo mundo que tá ao meu redor. Do outro lado, é um atalho, né? Um caminho a percorrer. É um atalho. Foi muito mais fácil para essa pessoa conseguir. Mas por ser um atalho, não ter um propósito por trás daquilo, qualquer atitude ali serviu. Só que não vai ser de longo prazo. Tem uma continha ali que é muito mais do que aquele carro. E é uma conta devedora. Então, quando eu vejo, por exemplo, a gente tava comentando com o Marcos hoje de manhã, tava ouvindo a Jovem Pan logo cedo, saí de Guarulhos, 10 para 5 da manhã, passei na Pompeia, peguei o Marcos para vir para cá. E ouvindo rádio, eu vi não sei se você tem costume de escutar a rádio, e na Jovem Pan eles batendo forte no Rio de Janeiro. Sim. Que o filho de traficante, MC, caiu na lavagem de dinheiro, e a justificativa do governo atual foi que não, é uma ação, como que eu te falei? É um artista da música, ele não tá lavando dinheiro pro tráfico, por isso que ele tá explodindo, tá isso, aquilo. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem esse tipo de discussão hoje na mídia. Ao mesmo tempo, você tem o outro humorista, que é o Léo Lins, que tá repercutindo pra caramba. Eu comentei com o Marcos, falei, cara, você acorda de manhã, você põe numa rádio pra você se espiritualizar, pra você ganhar conteúdo, pra você poder disseminar pras próximas pessoas. E aí, porra, você pega a mídia, gastando energia com isso, dando uma coroa pra um cara que lava dinheiro do tráfico, que mata um monte de gente por aquele poder falso, por aquele telhado de vidro, e ao mesmo tempo eu tô falando humorista que só faz piada totalmente desagradável. Pra mim, os dois estão errados. São dois telhados de vidro escuro ainda, vidro preto, que isso filme. Sim. Então, pra mim, do meu ponto de vista, quando eu vejo alguma coisa, esses valores eu levo na minha casa pros meus filhos. Pra minha filha, o valor do porquê a escola, quanto que custa a escola, por que o papai trabalha tanto. Pro menorzinho de 2 anos também, às vezes tá no shopping, pô, tem dinheiro pra comprar tudo. Se quiser bala, doce, lanche, mas não vai comprar. Sim. Porque não se perde-se um pouco do valor das coisas e fica alienado só no preço de poder ter e consumir. Perfeito. Então hoje pra mim, assim, até num podcast anterior com o Guigo, né, que a gente tava, eu falei, eu sou um cara que eu gostava de usar ouro, gostava de usar pulseira, aquilo me trazia uma máscara de me sentir melhor posicionado porque eu tinha uma corrente de ouro. Cara, de hoje em dia eu prefiro não usar, prefiro passar mais despercebido e relevar mais o meu conteúdo interno, a minha espiritualidade, para que isso não chame a atenção de forma negativa das pessoas que não têm nenhuma intenção boa. A nossa profissão, que é lidar com dinheiro, né, com investimentos, a gente sempre escuta isso dos nossos clientes. Né? Mas por que assim, por que assado? Eu sempre tenho uma resposta. Tem 513 problemas aqui, Câmara dos Deputados. A gente tem 513 pessoas lá dentro que representam a sociedade. Tem o cristão, tem o esquerdo, tem o de direita, tem o empresário, tem o vagabundo, tem o não sei quem, tem... Ali é um exemplo do que é a sociedade. Ah, a sociedade é doente, então? Não sei, eu acho que a sociedade é um organismo em pleno constante desenvolvimento e evolução. Sabe, eu nunca gosto de julgar as pessoas. Até a gente brincou em outras conversas que eu tenho um apelido de paternalista, né? Porque é sempre o bonzinho, sempre o cara que olha as pessoas e tenta ver o lado bom da coisa, mas é o lado... Vamos tentar ver o lado bom, mecanismos de defesa as pessoas usam, sabe, Anderson? Assim, você usou mecanismo de defesa durante um bom tempo sobre a questão do teu filho, que é a negação ao Deus. E você, no fundo, você sabia que Deus existe sim, você sabia que Deus é Deus sim, mas você usou aquele mecanismo de defesa. Por que eu uso muito, a gente está nesse projeto com a Veste, o educacional? Porque para mim o educacional empodera. Sim. Você se tornou o cara que você se tornou porque você se formou nas coisas, não se formou no diploma, não é isso. Sim. Mas você estuda, foi atrás, conhecimentos teológicos. Se pergunta, né? Pergunta e se pergunta. Se provoca o tempo todo. Assim, no Brasil, para mim, assim, o grande crime social por parte
dos políticos, por parte de todos nós, né? No final, de novo, os 513 é a média da sociedade. É o educacional. Quando você olha, por exemplo, uma criança que cresce em uma base educacional bacana. Porque aí você vai para a Europa, aí pega um ou outro país e você vê as pessoas mais lúcidas, as pessoas não precisam do ouro, não precisam do carro, não precisam... racismo, então, é um negócio que, legal, tem sim em outros lugares. Por que aqui tem mais? Educação. Por que aqui num país que todo mundo é negro, quem não é negro aqui? Fala pra mim. Eu sou, meu pai é mais escuro que você. Então, assim, pô, eu sou negro também. Por que a gente fala de racismo aqui? Por que a gente fala de homofobia? Por que a gente fala de preconceito com mulher? Porque é ignorância, cara. Ignorância vai para onde? Vou para o contexto educacional. E quantas pessoas você vê na briga política falando de educação e sendo lembrado? Não. Você lembra de um monte de coisa que os caras discutem, a esquerda com direita, é centrão, sei lá. Mas Sim. ninguém que fala de educação é lembrado. Porque é a média. Sim. É a média. Isso dói, isso é ruim, porque eu acho que é um assassinato. É ruim pro Brasil. É ruim para nós. Pra gente, pra nossa É. nação pra rica, humanidade, próspera. Exato, olha o empreendedor que você virou. A gente também veio de baixo, pô, a gente se tornou empreendedor, Sim, estamos sim. ali e tal. Será que só nós temos talento para isso? Tem um monte de gente que tem, cara. Tem cara bom aí criado dentro de orfanato, que é bom. Tanto é que Sim, é um dos sim. projetos sociais que a gente quer, que é entrar em orfanato para ver quem são os Sensacional. talentos ali de dentro. Vamos tentar pegar esse cara e fazer ele prosperar com vendas, com comunicação. Então, o trabalho que você faz é espetacular para tentar dar essa aliviada, né, na sociedade, e a gente quer ir por esse caminho também Sim, de sim. educação, porque no final é isso. Te respondendo assim, qual Sim, que é a sim. minha visão sobre isso, da sociedade doente, no final a gente vai lá para o educacional. Sim. E aí a igreja ela tem um papel fundamental, fundamental. O trabalho da igreja evangélica com usuários de droga, não só da igreja evangélica, tem outros vieses, Instituições também. tem outras instituições, em presídio. É sensacional, porque vamos tentar recuperar. É fácil mandar falar que tem que ter pena de morte, né? Para matar o cara. É fácil falar que educação, nossa, é muito caro. Não é caro nada, tem que botar mais dinheiro. Para mim é revoltante o médico, o professor e o policial não serem, né, profissões muito bem pagas aqui no Brasil. Aí eu vou lá onde a minha irmã mora, na Holanda, eu vou lá para os Estados Unidos, como eu vou lá passear sempre, e são as profissões muito bem remuneradas. Tanto é que teve um campeão mundial de fisiculturismo, aquele que ficou deficiente lá, que era policial. Por que ele conseguiu ser? Porque ele ganha bem. Vai lá você virar incentivo, né? fisiculturista hoje. Você gasta 30 mil só para comer todo mês para virar fisiculturista. É. Então eu volto para esse viés sempre educacional. Eu sou o cara chato do educacional, Sim. porque é esse o problema. É esse o problema da mortalidade infantil, é esse o problema da natalidade, é esse o problema da gente não ter mão de obra capacitada para abastecer as nossas empresas. Educacional. Na verdade é um ciclo, né? A educação, ela, normalmente, se a gente parar pra pensar, a educação, de que nasce a educação? Nas crianças. Sim. E a educação, ela já falta do berço. Por isso- Onde você acha que foi o principal momento que a criança parou, o romper dessa educação na criança, assim? Não entendi a pergunta, desculpa. Porque hoje os filhos já não são educados igual nós talvez fomos, ou ainda a nossa geração anterior foi. Qual a responsabilidade de quem quer educar os filhos? Do meu, Os pais. a educação. Tá, mas é o pai, quando sair pra trabalhar, quem que educava os filhos? a mãe. A mãe. Aí isso que eu ia falar. Se a gente for para pensar no avanço econômico do Brasil, ele foi um avanço descontrolado. Porque se a gente parar para pensar na estrutura familiar do passado, era o pai 50 anos atrás já era tudo o diferente. pai ia para rua para trazer segurança para casa, segurança financeira, E a mulher e a mãe trazia o conforto para o homem e para os seus filhos. pra educava os família. filhos, esperava o E homem. aí, de um bom tempo para cá, o que vem batendo muito na mídia, principalmente é o que? Empreendedorismo feminino, o avanço do mercado financeiro, querendo cada vez mais de forma abusiva capitalizar as pessoas. Com isso, as famílias foram mudando um pouco do formato. Então, a mãe deixou de ser a mãe do lar que cuidava só do conforto para ser a mãe que começa a cuidar do capitalismo. A partir do momento que a mãe começa a cuidar do capitalismo junto com o pai, você vai ter dois cenários nas casas, num formato padrão familiar. Ou o pai acaba tomando o lugar da mãe, fica em casa gerando conforto enquanto a mãe vai para a rua buscar o capitalismo, que é o pai que acaba cuidando do lar, levando os filhos para a escola, cozinhando, cuidando da casa. Ou você tem os dois buscando o capitalismo, onde os valores acabam sendo mais individuais e o cuidado da educação interna, educação de valores, ela acaba sendo terceirizada. Ou por período integral numa escola, ou por uma babá, por um prestador de serviço. Para mim aí começa já o desvínculo do valor. De valor de princípios. E aí quando a gente vai para o sistema educacional, profissional, que são as escolas, a gente tem uma manipulação muito forte do governo. O governo cada vez mais, o que ele quer fazer com a população brasileira? E aí não estou falando do PT atualmente não, estou falando de todos os governos, porque o sistema é único. Só muda a bandeira que está ali controlando o recurso. O governo simplesmente ele quer pegar o Anderson,
criancinha, ele quer pegar o Guilherme adolescente e o Marques adulto e entregar o produto final pronto. Ele em nenhum momento ele vai querer te dar ferramenta para te ensinar a construir algo. Porque se você constrói algo, você começa a tomar a tua independência financeira e aumentar teu campo de conhecimento. Com o teu campo de conhecimento, você começa a questionar mais as pessoas e as coisas. Uhum. E o pior do que isso, você começa a se posicionar de forma mais inteligente para a política. Então, de que forma que eu consigo te controlar melhor? Te dando o produto final pronto. Uhum. De forma que eu te alieno e você fica eternamente dependente do meu sistema de benefícios. Uhum. Por isso que não para de crescer programas sociais. Ao mesmo tempo, você vê a Previdência Social, que hoje é o maior déficit do Brasil dos últimos 12 anos, se vai quebrar logo logo, isso é um fato, tirando recurso da nossa saúde e tirando cada vez mais recursos, como teve de 2024 para 2025, da educação. E aí como que o país vai se desenvolver? É um círculo que ele já parou de funcionar e agora ele está retrocedendo. Uhum. Só que ele está retrocedendo sem base familiar. E Perfeito. aí, o que você acha? Cara, uma pessoa do mal, ou uma pessoa que não acredita em Deus, ou uma pessoa que faz as coisas erradas e atrasa um lado de alguém para poder prosperar e crescer, e a gente não sabe se até o fim da vida dela ela vai perder ou não. A gente não tem fatos assim, ninguém acompanhou uma vida inteira de todo mundo, tem muita gente que não tá na mídia. Sim. E me veio a resposta. Porque o diabo não se preocupa com quem já é dele. Vai fluir a vida do cara. Ele tá colocando obstáculos para as coisas boas não darem certo. Revolução Industrial. O homem ganhava 5 mil por mês. A mulher ficava em casa. Um exemplo, 5 mil por mês. Sim. Um exemplo. A mulher ficava em casa cuidando dos filhos, o marido chegava, a mulher estava em casa, os filhos estavam bacana. Tava tudo legal. Tudo legal, tudo fluindo. O homem tinha a mulher presente, a mulher dava atenção. Eles conseguiam fazer churrasco na semana, se ver, se encontrar, viajar, tudo certo. Revolução Industrial. Relações mais duradouras. Relacionamento não tinha término, não tinha término, não tinha término. Tranquilamente eles viviam anos juntos, sempre ali, o homem sempre falecia primeiro ainda. Porque o homem tava ali trabalhando, então a mulher não tinha, sabe? E o homem não trazia nenhum problema para casa, a mulher era a base, ele compartilhava, era a melhor amiga dele. A mulher. Era a melhor amiga dele. O que aconteceu? Revolução Industrial. Mulher começou a trabalhar, porque teve vaga, teve demanda. Com o alto índice de mulher trabalhando, começou o quê? Reduzir o salário do homem. De 5 mil, por exemplo, o homem passou a ganhar 2,5. A mulher passou a ganhar 1.500. Então volta para casa. A casa que entrava 5 mil com a mulher em casa, tinha 4 mil com os dois trabalhando. O homem que era, olha a comunicação em casa, o homem que era o tomador de decisão, conversava com a mulher, dividia ali o dinheiro, as competências para fazer tudo, a mulher administrava, já não tinha mais administração do dinheiro. A mulher tinha uma voz ali que já levantava para falar com o homem, opa, peraí, é o meu dinheiro também. E aí mudou-se, se equilibrou-se. Ah, mas tá ruim para você, eu me mantenho. Separação. Então a mulher saía com 1.500, o homem pagava 30% dos 2.500 para ela, virava 2.500 para ela, 1.500 para ele. Divórcio, separação, aquele homem começava a trabalhar loucamente, passava a ganhar 5 mil depois, pagava mais de pensão, a mulher casava com outra pessoa, tinha filho com outra pessoa, e é a historinha que eu contei lá atrás. Então a Revolução Industrial, estratégia do inimigo. Tinha lá, vocês sabem a história do Constantino, era um pagão. Estrategicamente, o que eles faziam? Colocavam um monte de cristão dentro lá do Coliseu, 10 cristãos, 20 cristãos, os leão, os barcos, as flechas, matava os cristãos, todo mundo comemorando, 1.000 pessoas assistindo. Só que daquelas 1.000, saía mais 300 cristãos. Porque as pessoas falam assim, como é que pode? Eles vão morrer por Jesus, eles vão morrer por um Deus que está matando eles. Que amor é esse? E aí as pessoas escondidinhas falam assim, eu quero morrer por esse amor, mas eu não quero viver sem sentir esse amor. E a igreja começou a crescer. A palavra de Jesus começou a crescer, Deus começou a ser louvado, Jeová começou a ser clamado. E aí foi caindo, e de repente ele olhou e falou, opa, peraí, que amor é esse? Vamos montar uma igreja. Roma, vamos montar uma igreja. E aí, isso é história, isso é fato. E aí foi montada a igreja que é católica e toda a história aí sequencial. Que nós conhecemos depois da revolta protestante, estratégia. Opa, peraí. Estão vendendo pedacinho de roupa, estão vendendo pedacinho de terra, peraí. Algumas pessoas não acreditaram naquilo.
Entende? E aí se formou, era para ter 2 igrejas hoje. A católica e a evangélica. 2. Na nossa linguagem evangélica, protestante. Era para ter 2 igrejas. Só que daí o que o protestante fez? Olhou. Estratégia de novo. Peraí. Também quero ser pastor. Também quero ser tal. Também quero falar. Não concordo com isso aqui. É o jeito que ele fala. Porque é o homem falando as palavras de Deus. Não é o Deus falando sobre o homem como era antigamente. Revelação. Inspirado. Mudou-se. Era mais o que eu penso, o que eu acho, Interpretação e comunicação. do que eu sinto e Deus fala. E aí, novamente, bandeiras. Olha o Brasil, quantas igrejas tem. Sim. Quantas igrejas? Eu não tô falando que nenhuma é errada, tá? Eu tenho amigos até amigos de outras religiões. Eu estudei kardecismo, eu li os livros do Chico Xavier, eu fiz teologia, então eu estudei tudo. Fui ver Ubanda, fui ver como funcionava candomblé, fui ver assim, fui estudar sobre, conversar com pessoas que eram, entender. Porque não adianta eu falar que eu sou cristão e eu querer ficar julgando as pessoas ou querendo mudar as pessoas à força. Cara, eu tenho amigo que é homossexual, eu tenho um amigo que é trans. Entende? Eu tenho amigos que são kardecistas, amigos que são de Umbanda. Eu converso com essas pessoas. São colegas, são pessoas que eu converso, eu pergunto. E eu vejo o amor nessas pessoas. Eu vejo o amor nelas. Entende? Eu não sei como que vai ser o julgamento final. Eu sei da minha crença, mas eu não posso julgar a pessoa. Isso não cabe a mim. Se ela me der a oportunidade, eu falo. Então, na minha opinião, eu tenho que fazer minha parte. Usar a internet para alcançar a maior quantidade de pessoas. E entender que enquanto tiver na minha mão, não vai dar certo. Eu tenho que tirar 100% e colocar nas mãos de Deus. Na mão dele, a palavra dele é viva. A minha vai morrer um dia. A dele é viva. Mas se a palavra dele estiver em mim, eu posso viver muito tempo. Mas com a palavra dele. A palavra dele é revelada. A minha é comunicada. Eu comunico. O que revela no seu íntimo é você, o Espírito Santo, é você e Deus. Então, eu acredito que essa estratégia do inimigo, ela tem velocidade. Só que Deus, ele não precisa de estratégia. Ele é a estratégia. Ele vive até hoje. 2025 anos depois, a gente fala de Jesus Cristo e a gente quer ensinar estratégia de marketing. Não vai, né? Jesus Cristo. Jesus, o Nazareno. Vamos ensinar estratégia de marketing para ele. Não tem. Vamos ensinar. O que a gente tem que fazer? Viver ele. Só que precisamos usar estratégias para trazer a pessoa para Deus. Não adianta você pegar um cara que eu afastado de Deus. Se não fosse daquele jeito, eu não teria voltado para Deus. Deus olhou e falou: como é que eu vou trazer esse meu filho? Porque assim, a palavra de Deus diz que ele corre atrás das suas ovelhas. Jesus Cristo disse isso. Eu tava até aprendendo com o Boutros aí que vocês conheceram do Egito. Ele falou assim que o pastor, né, ele faz um barulho para as ovelhas virem. E cada barulho, a ovelha sabe para onde ir. Então tem o barulho para ela virar à esquerda, voltar, 360, 180, ela é treinada naquele barulho. E quando ela escuta a voz do pastor, ela vem. Ela segue a voz do pastor. Então isso significa que ela se perde. Mas na hora que o pastor faz o barulho, o pastor está chamando. Está na hora de eu ir. A pergunta é: que hora que você escuta a voz do seu pastor? A voz de Deus, a voz de Jesus. Que hora? Todo dia as ovelhas são chamadas. E por que não é todo dia que a gente lê a Bíblia? Por que não é todo dia que a gente ora com o mesmo clamor? Porque orar com o mesmo clamor é só quando dói? Cara, eu peguei um hábito de dobrar o joelho e falar com Deus todo dia. E às vezes eu vou pro banheiro mesmo, durante o dia, meio-dia, 1 hora, dobro meu joelho e falo assim: Deus, obrigado, Pai. Obrigado, porque, cara, foi muito da hora o que acabou de acontecer, que eu acabei de ouvir. Eu fiquei constrangido com esse amor, eu sei que tem dedo seu, que é você fazendo isso, que é tudo você. E à noite eu oro e falo, e falo. E esse hábito fez ele se tornar, na minha opinião, meu melhor amigo. Jesus é meu melhor amigo. Entende? Tem hora que eu tô conversando sozinho no carro, assim, tipo, eu falo assim: você viu o que aconteceu? Aí eu me sinto bobo, eu falo assim: caramba, é com Jesus. Eu sinto ele ali.
Sabe? Eu sinto ele ali e eu quero levar isso para as pessoas. E eu não tenho curso de espiritualidade. Não é. O meu curso é para ensinar as pessoas a falar. Porque eu entendo que você tem que dizer não para algumas coisas, para dizer sim para Jesus. Ensinando a pessoa a falar, ela se posiciona. Isso é uma coisa muito legal. A gente vem praticando essa linha de raciocínio tua, como empresários. Às vezes a gente olhava para algumas pessoas, mas como é que esse cara não entendeu isso? Como é que ele não entendeu aquilo? Rapaz, por que que ele não faz assim? Eu tô dando exemplo aqui, por que que ele não me acompanha? Porque não quer. Pronto, e aí o que a gente tem que fazer é o que o pastor da igreja faz. Vamos chamar, vamos Repete, acionar, vamos dar o exemplo, vamos ensinar, mas aí é cada um. Tem gente que quer, tem gente que não quer. E a porta tá aberta, né? No pastor. Sempre aberta. O cara entrar e sair. A igreja dá um relato muito grande. O que a gente não pode fazer é afastar as pessoas da gente, né? Assim, por mais que a pessoa esteja desviada de um caminho, seja da prosperidade, seja da espiritualidade, não fechar as portas. Então, eu tô sempre aqui. Repete uma frase pra mim. Tomou Doril a dor? Sumiu. É gripe? Benegripe. Como criar uma grande marca? Marca. O M de marca é criar memória. Memória. E a memória não vem na primeira vez que você vê esse comercial. Não, 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 não. Não é a primeira vez que você vê o comercial. É telecena, eu vou. Olha lá, sua mãe repetiu, hein? Já teve carnê do baú? Teve, né? Marca, memória. Mas para eu estar na memória, eu preciso do A, que é chamar a atenção. Beleza. Chamei a atenção. Eu quero que essa marca fique lá, marcada na cabeça da pessoa. Eu preciso do R, repetição. Memória, atenção, repetir, 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 repetir. Martelar. A gente aprende assim. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Tabuada. Aprende. 1 mais 1. Mas peraí, se 1 vezes 1 é 1, 1 mais 1? Não lembro, professora. 1 mais 1. Um dedo, mais um dedo. Quantos dedos você tem? Um dedo em cada mão. Não, Anderson. Põe um dedo em cada... Você tem um dedo, né? Mais um dedo na mão. Quantos dedos você tem? 2. Ah, senhora. 2. 1 mais 1, 2. Você não entende. Mas você começa a repetir. E depois você acerta, mesmo sem entender. É igual o idioma quando você vai estudar. Você não entende nada. Você só está repetindo até você aprender. Presta atenção. Você repete, mesmo sem entender. Acho que é isso que Deus quer da gente. Que você fale dele. Porque é certo, mesmo sem entender. Eu não sabia que eu falei isso, mas veio agora esse insight. Você não sabe que 1 mais 1 vezes 1, você decorou a tabuada. Era até o nome, né? Decorou, você não aprendeu. Se você conseguir decorar e viver aquilo que tá na Bíblia, que tá aqui em cima dessa mesa agora, você vai entender que logo, logo você sabe. Você aprende com a repetição. Cognitivo isso, né? Sabe um negócio legal? Quando a gente vai pro mercado de trabalho, pega o engenheiro sênior, o médico sênior, nós aqui, o assessor sênior, o palestrante sênior. Esse cara fez um curso lá 10 anos atrás de alguma coisa. Sei lá, você fez faculdade de propaganda? Não fiz nada de faculdade. Foi na vida, estudou. Li um livro do Flip Potter e fiquei repetindo. Do Potter? É. Legal. Depois eu aprendi os 8 pesos do Conrado e fiquei repetindo. Aí você vê, aí você lê esse livro, né? Aí você não sai fazendo na hora. Anos depois, às vezes eu brinco, o rapaz estava aqui agora, ele fez uma certificação há 10 anos atrás. Até não comentei isso com ele. Eu falei, cara, mas hoje você está fazendo, na prática, que é o planejamento financeiro, o que você estudou 10 anos atrás. Sabe por quê que você não fez antes? Não é porque você não mexia com isso. É porque você não sabe, você só repetiu e passou numa prova. Mais nada. É igual o advogado que acabou de tirar o AB, meu amigo. Ele só passou na prova. Na verdade, ele vai advogar para valer mesmo daqui a 10 anos. Que é quando ele vai viver. Por isso que existem os cargos sênior, pleno e júnior, porque o júnior é o cara que simplesmente passou na provinha ali. É o cara que acabou de tirar a carta de motorista. Ele só viu como é que faz. Para valer mesmo aqui na Marginal, ele só vai dirigir daqui a uns aninhos bem. Não é mais ou menos isso? Tem filhos, Max? Tem filhos também? Não, minha mulher tá grávida. Não. Ainda não? Vai Não, ter. tá Já, grávida. Tá grávida. Menino ou menina? Não sei, 9 semanas, né? Vai descobrir 9 já já. semanas. Olha que Olha o beleza. sorriso. Daqui a um Olha o mês. sorriso. Não, Você eu tô... tem 2, né? 2. Tem a menina de Dois. 7 e o moleque de 2. Se perguntar pra sua filha se você ama ela, ela vai falar que você ama? Sim. Ela vai falar que você ama ela por causa do cuidado? Ela já sabe desse cuidado? Ela já percebe esse cuidado? Eu vendo isso pra ela. Você vende isso pra ela, mas quantas vezes você já falou que ama ela? Todos os dias, repetição. É por isso que ela vai falar. Exato. Só que ela só acredita, memória, atenção, repetição, ela só acredita por causa do C de marca. Por causa que você tocou o coraçãozinho dela.
Porque ela olha pra você e percebe que é verdade que o papai ama. Pelo jeito, pelo carinho, por passar a mão no cabelo, pela forma que você trata, por servir um chazinho, por ter feito uma madeira pequenininha. Ela nem lembra, mas ela sentia. E hoje, quando ela pede alguma coisa, você conversa com doçura, evitar gritar, falar, você protege, você dá segurança, você fala com o coração dela. Entende? Atitude, né? É isso que a gente precisa levar para as pessoas. Eu quero ser muito reconhecido. Sabe? Eu quero ser muito reconhecido. Meu desejo do meu coração é ter milhões de seguidores. E aí eu me pergunto como. Eu preciso estar na memória, chamar atenção, repetição, mas eu não quero deixar de falar com o coração das pessoas. Não quero deixar. Mas para que isso aconteça, para eu ser uma marca, eu preciso do que eu estou procurando, que é o último A, que é o alcance. Assim se forma uma grande marca. Assim se marca a vida da pessoa, assim se marca a memória de alguém, assim se cria a memória. A repetição. Não precisa de outro caminho. Repete, 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 repete. É que as pessoas não aceitam. Elas querem uma fórmula mágica, não tem. Aprende algo, constância, recorrência, repete a série, repete que o músculo cresce. Ajustando. Repete, repete. Você conhece uma mulher, como que faz pra casar? Eu te amo. Prova que ama, fala com o coração, repete que ama, prova que ama no jeito que trata, na conquista, chama a atenção dela com um gesto. Ela vai estar um dia deitada e vai abrir o olho e vai falar assim, daquele 2 meses de namoro, falar assim: será que é ele? Eu tô pensando nele. Será que é ele? Aí de repente ela vai falar assim: mãe, quero te apresentar alguém. É, filha. É, mãe, lembra que eu tô saindo com alguém e tal? Aí chegou o momento de apresentar. Nossa, filha, seu olho tá diferente. Mãe, eu acho que eu amo ele. Você tá na memória dela. Por quê? Você repetiu que ama. Você fez gestos. Você chamou atenção com gestos. Você ficou repetindo que ama, fez ela lembrar que ama, provou que ama. Você tocou o coração dela. Aí você alcança seu objetivo. Que todo namoro acaba. Pro casamento começar. A maratona. Não é mais tiro de 100 metros. Acaba o namoro, começa o noivado, acaba o noivado, começa o casamento. Entende? Então, assim, é um ciclo. É um ciclo. Mas a repetição. Por que muito casamento acaba? Porque o marido para de ser marcante, a mulher para de ser marcante. Para de repetir. Larga a mão, né? Pode até falar verbalmente, eu te amo também, amor, bom trabalho. Mas cadê o gesto? Corresponde, né? Cadê o tempo? Antes não, antes era tudo bem pro homem dormir meia-noite, ficar até meia-noite na casa ali da mulher, no carro, na frente. Ai, amor, eu quero ir embora, mas não quero, sabe? Ai, desliga você. Ai, desliga você, amor. Desliga você. Ai, amor. Eu não quero. Dorme do meu lado, põe o celularzinho do lado assim, fica... Dorme. Entendeu? Eu já fiz isso. É lindo. E depois? Amor, onde você tá? Já tô no hotel. Ai, me liga pra eu te ver. Não tem nem essa pergunta. Ah, então tá, amor, dorme com Deus. Eu acertei na loteria. Aí volta o amor depois. Na grande maioria dos casais. Volta o amor depois, quando nasce o filho. Aí liga pra ver o rostinho do filho. Aí, e o amor vai se transferindo e vai aumentando e vai se moldando. E as casas como as de vocês, que tem esse amor, essa marca constante, não se deixa perder. Mas só tem um amor que não faz se perder o amor de um casal. Só tem um amor que não faz se perder o amor fraternal e familiar. Que é o amor de Deus. Então tem que buscar em família, não tem outro jeito. A gente tem que lutar na contramão do mundo. Sabe? A gente tem que olhar para aquelas pessoas que têm milhões de seguidores, que vivem pregando, que vivem vendendo princípios para fugir de alguma coisa, para fugir de uma CPI, vende o princípio do casamento, para fugir de qualquer coisa, vende o princípio, são falados. Mas e aí? Qual que é o preço do nosso princípio? Verdade. Se não tem preço, ele nunca vai ser vendido. Que é a diferença de preço e valor. Na tua mentoria e no processo de... Você faz mentorias individuais com as pessoas e faz a imersão. Isso. A imersão é o primeiro passo. Então, a pessoa quer tem... ter acesso ao teu conteúdo, sim. aprender a falar, né? Como você falou, aprender a palestrar, aprender técnicas São dois caminhos, né? Eu tenho pessoas que falam assim, Anderson, o caminho não é imersão, mas eu quero aprender com você comunicação e eu quero, na verdade... Porque a pessoa compra você primeiro, né? O que você pode me ensinar? Eu falo, cara, o caminho certo é comunicação com Deus, comunicação com você. Eu vou tratar seus pensamentos. Não vai criar um mapa mental dos seus pensamentos. Pensamento, sentimento, ação e resultado. Mapa mental. PSAR, tá? Nos Segredos da Mente Milionária.
Depois, eu vou ensinar você a falar. Você vai falar diferente com você, você vai falar diferente com a sua casa, com a sua família, você vai mudar tom de voz, você vai mudar a dicção, você vai se posicionar diferente, vai mudar a postura do corpo. Então, tudo isso vai mudar para você ter o resultado que você quer, mas com base. Então, tem essa mentoria que chama Dom. Tá, Dom. E aí, tem o Profissão Palestrante, que é uma grande porta de entrada. Porque é 3 dias, a pessoa convive comigo por 36 horas, a gente dá risada, a gente chora, a gente se diverte. Que É o- 70% prática, eu faço aqui na Basoft. Bacana. 70% prática. Eu ensino a teoria e a teoria é repetida o curso inteiro. Repetição, 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 repetição. E a pessoa praticando, praticando, se divertindo, decorei. Então, no último dia, todo mundo sobe no palco e palestra. E, obviamente, que ela tem a oportunidade de me escolher para andar com ela nessa jornada de palestrante e mentor. Ah, e né, as a minha pessoas, elas querem essa profissão para elas ou você percebe que a maioria só quer se desenvolver? Cara, a grande maioria só quer libertar aquele choro que nunca sai. A maioria das pessoas só querem falar, querem poder negociar, fazer um pacto de convivência em casa, no trabalho. Então tem pessoas que vêm no curso porque querem conversar melhor com seus funcionários, querem conversar melhor com seus gerentes, colocar, porque tem uma ideia incrível, mas na hora de colocar não consegue se comunicar, porque comunicação é clareza, né? E a clareza não está em mim, está em quem entende com clareza o que eu disse. Então eu preciso comunicar de forma direta. Não é aquilo que eu entendo, é aquilo que o outro entende, é a forma que eu me comunico. É responsabilidade sempre do É, comunicador. essa é a É, principal busca. Não dá pra correr. a base de um curso de oratória, né? Eu não sou professor de oratória, eu sou professor de Tá. comunicação, mas a base de um curso de oratória, o que que é? Tem o falante, vou colocar de uma forma assim, tem o falante e tem o ouvinte. Mas o falante, ele fala a mensagem que vem pro ouvinte. Mas pro falante falar, ele precisa saber o que ele vai falar. Ele pensa. Então, na hora que ele fala a mensagem, o ouvinte escuta e aí ele compreende. E depois que ele compreende, ele dá o feedback daquilo que ele entendeu. E toda a conversa é dessa forma, que a gente tá fazendo aqui. Enquanto eu tô falando, vocês estão pensando. Às vezes tá pensando no que eu tô dizendo, às vezes tá pensando na resposta, às vezes tá pensando no horário, às vezes a gente tá pensando na barriga aqui fez barulho, não sei se aí fez, tá pensando e tal. Então a gente pensa. A todo momento a gente pensa. E nem sempre, 90% das vezes, vamos lá, tem uma pesquisa, esqueci o percentual certo, mas 90% das vezes o ouvinte, ele não entendeu 100% o que foi dito. Porque o pensamento dele roubou a presença dele naquele momento ali. E Pra esse outra é o nosso coisa. principal desafio na comunicação. A gente vem gravando tanto nos podcasts, quanto até aulas curtinhas mesmo para o YouTube. Uhum. E aí essa aula é gratuita ali, mais para aumentar o alcance, mas o objetivo final dessas aulas é levar informação simples, assim, que você poderia ter num banco, por exemplo, e não tem. Ou você aplica ali só pela taxa numa plataforma, ou você Legal. conversa com o teu gerente do banco, você não entende a comunicação, é muito juridiquês. Então, o principal objetivo da nossa montagem ali no digital do YouTube hoje é essa. Cara, falar da forma mais clara possível, mais objetiva possível, para atingir a Dona Maria, que é uma empregada doméstica, uma dona de casa que está ali cozinhando e assistindo na televisão ao mesmo tempo, mas também um grande empresário, que não é porque ele chegou naquele nível que ele é um expert em investimentos. Então, do nosso ponto de vista, essa dificuldade hoje de comunicação para a ponta final, principalmente no nosso segmento, ela é gigantesca. É a mesma coisa que você sentar para conversar com um advogado e o cara começar a falar contigo só termo técnico. Não vai entender Você vai nada. ficar olhando pra cara dele, rezando pra ele parar de falar pra você ir embora. Comunicação sintética, né? De forma né? simples, aí você usa estratégias ali diferentes, seja um desenho, seja um gesto, para atingir aquele público mais sinestésico. E o porquê disso? Em todas as nossas conversas, quando a gente decidiu sair de um banco, de um grande Sim. banco como executivo, para montar uma empresa, que é a Vertic Invest, que é do Sim. grupo VerticCast, Sim. nossa principal reclamação, quando a gente começou a conversar com esse público de uma forma mais aberta, era: pô, mas você tá me dizendo que isso funciona assim, o gerente lá do banco ou não falou ou falou que é diferente. A gente falou: não, vem aqui, vamos marcar uma reunião presencial por vídeo, eu vou te desenhar este cenário, por que funciona, te fazendo um link com a tua profissão de médico, por exemplo, daquele diagnóstico que você faz quando um paciente senta na tua mesa, e aí você pede alguns exames, que são as informações, e aí você traça um plano e receita o medicamento para ele. Diferente de você sentir uma dor e na farmácia comprar o próprio medicamento. Verdade. Então a gente tenta fazer bastante essa síntese para que as pessoas absorvam o nosso conteúdo de uma forma simples e não tenham vergonha. Porque senão a gente acaba se tornando, o Marcos fala bastante disso, a gente acaba se tornando uma pessoa desrespeitosa. Você Chata, ficar né? conversando num termo extremamente técnico que você estudou para passar numa certificação e que o Anderson não tá entendendo. Ele fica lá só assim o tempo inteiro. E não É sabe, igual você cara. conversar Entendeu? num grupo de pessoas, ficar falando termos em outros idiomas. Você não sabe, todo mundo fala aí.
Você se torna uma pessoa desagradável, chata, né? Ruim. Mas é verdade. verdade. Eu falo. O inglês chegou muito hoje em dia, né? Eu falo inglês fluente. Eu dei uma aulinha dessas de YouTube com termos do inglês no mercado financeiro. Porque tem um monte de moleque aí começando, e às vezes o cara não fala e tal. Pra que usar os termos em inglês? Besteira. Viaja pra lá e fala lá. Eu penso igualzinho assim, eu sempre briguei. É desagradável, cara. Uns amigos meus, quando veio, chegou muito termo assim, eles falam assim, cara, a gente trabalha, a gente faz branding. Aí. Que acha isso, né? Aí branding. Aí o cliente entrava, achava lindo, mas não fechava com eles. Ele falou, rapaz, o que você fez pra fechar aquele cliente? Ele veio aqui na minha agência, que a gente era tudo amigo, tinha um grupo de agências que a gente era tudo amigo. Eu falei, rapaz, é que eu vendo percepção de valor, não branding. Eu falo que marketing tem 3 pilares. O primeiro, atrair o novo. O segundo, reter quem já te conhece e está com você. E o terceiro, aumentar a percepção de valor do mercado sobre a sua empresa, sobre a sua marca, sobre o seu produto, que é o branding. Sim. Aí o cara, caraca. É isso, né? Comunicação. Linguagem simples. E Linguagem compreensível. A gente tem na rapaziada assim. Esses dias eu vi um rapazinho que é mais velho deles ali, né? O mais antigo de casa, fazendo uma revisão com o cliente. Aí ele foi explicar para uma senhora lá do interior, não sei da onde, que a aplicação dela tinha um risco, não sei o que, da volatilidade, curva da variação. Já era. Aí eu bati nas costas dele, me bota aí na vídeo, me dá o link. Aí eu entrei. Falei, dona, deixa eu te falar um negócio. Essa aplicação aqui, ela vai vencer lá no quinto, lá longe. E se você resgatar antes, você se lasca. Não resgata antes, não. Mas ao mesmo tempo, é melhor a gente sair dela, senão pode ser que a empresa quebre, tu perca o dinheiro todo. Vamos botar em outra coisa. Pronto. Resolveu, ela Então, aceitou já. Se você é mais velho de profissão, mais sênior, e é um cara estudado, super letrado aí na tua profissão, as pessoas têm que entender o que você fala. Uhum. Você tem muita autoestima. Você tem muita autoestima. Eu tenho muita autoestima. Nós temos autoestima. Sabe o que nós temos em comum? É bom demais, velho. Sabe o que a gente tem em comum que faz a gente ter autoestima? Segurança do que tá falando? Confiança. Autoestima é confiança. Quem vende autoestima vende confiança na pessoa. Se uma pessoa se sente bem, se ela mostra confiança, pra todo mundo ela tá bem. Eu só preciso perder a barriga, aí tá difícil. Mas assim... Ela falou que não tem problema não, mas é aquela coisa, tipo assim, isso é saúde. Isso é saúde, isso é aparência. Você vai mudar, você quer mudar. Entendeu? Você vai mudar, você quer mudar. Mas isso não faz você não ter confiança. Não é nada, na terra dele o pessoal fala que ele tá rico, porque tá comendo bem. Pessoal, lá no porque, Pernambuco é assim. Porque autoestima e confiança não é beleza. Não é estética. Segurança, né? É mais mental. É sentimento. Autoestima e confiança é sentimento. Tem um negócio que eu falo pro Marcos direto. Às vezes as pessoas perguntam, pô, mas esses caras são doidos, porque os caras começam a trabalhar logo cedo, né? Chega no final do dia, tá trabalhando, fazendo piada, dando risada, e o pessoal morrendo, indo embora, e a gente lá, doente, com gripe, sem gripe, trabalhando. Tem um negócio que é muito louco, eu fui aprender, recentemente agora, que pela tua história você também deve sofrer disso, que chama inoculação ao estresse. Quem? Inoculação ao estresse. Ave Maria, você me xingou, não sei. Isso é uma doença venérea, deve ser, né? É o casco que você criou ao longo da vida. É o casco da vida. Casco da vida. Qual que é o nome? Eu vou usar isso aí pra parecer inteligente. O que é? Inoculação ao estresse. Inoculação ao estresse. Depois no bastidor você escreve pra mim, porque eu já esqueci de novo. É muito louco. Você fala, pô, que nome estranho. É simplesmente o casco da vida que você cria. Toma uma porrada. Eu faço uns vídeos na internet engraçados às vezes. Da telha eu vou fazer. Eu vou falar assim pro cara, você ficou sabendo que o seu filho tava inoculando? A pessoa vai ficar, quê? Como assim? Vou bater nesse menino. Pensa que é coisa feia já, né? Pô, cara, que satisfação. Agradeço demais. E próximos projetos? O que é que você quer fazer? Crescer na internet, construir, você mexe com imóvel também? Eu tava mexendo com muita gente do segmento seu ultimamente, né? Eu tive uma proposta... uma bolsa veio assim, eu tive uma proposta o ano passado, né? E eu não me senti preparado na época de um acelerador, né? Um cara queria vir... Quer botar dinheiro em você. Aí fez uma reunião e tal, falou, e eu falei, não, no momento não, acho mais fácil eu vender um negócio ali e tal, vendi um negócio, coloquei dinheiro no coisa. Eu tô tendo muita reunião nesse sentido ultimamente, né? A gente tem imobiliária lá também, a minha imobiliária, a Imobilions, o nome dela, o nome que eu fiz, marca registrada e tudo mais. Então a Imobilions, ela teve um resultado muito grande, expressivo, com uma inteligência que a gente desenvolveu, a inteligência mesmo de ser inteligente, e a gente olhou para um lado que o mercado não olhava.
Então a gente consegue a média de 2.000 leads com R$0 de tráfego todos os meses para produtos de alto valor. Mas a gente precisa de um time. Ao invés de colocar o dinheiro, a gente tem um time de marketing que trabalha para resgatar esses leads mortos que estão lá em uma plataforma. A gente resgata e trabalha eles, a gente tem um resultado muito bom na imobiliária. E aí mudou a realidade já dos meus sócios, a minha realidade também, esse trabalho. Então eu comecei a olhar agora para um mercado que eu sempre fugi. Sempre achei que eu não era merecedor. Então, estou olhando, pesquisando, entendendo mais esse mercado. Então, no momento atual, o que eu estou fazendo? Eu estou me preparando para me lançar com toda a força. Chegou o momento agora de eu parar de achar caminhos paralelos como palestrante, vou continuar sendo palestrante, sendo mentor, vou continuar com a minha imersão profissão palestrante, mas chegou a hora de eu falar para o mundo porque eu vim. Como profissional, de repente aceitando alguém te impulsionar. Aceitando alguém porque precisa de um QI, precisa de estar ali com a galera, precisa de colocar dinheiro na máquina do tráfego. Ó, o ano passado eu tive 376 alunos do Profissão Palestrante. 370 vieram de palco assistir minha palestra ou indicação de alguém. Só veio 6 do tráfego pago. Eu nem coloquei dinheiro no tráfego pago, eu coloquei 10 mil em tráfego pago ano passado. Não é nada nesse mercado. Sim, nada. Não é nada. Nada. O Wendel Carvalho investiu 33 milhões no ano passado. É muito afunilado, né? Como que eu vou alcançar pessoas e fazer um evento grande? Eu tenho, se vocês puderem ficar hoje ali e assistir um pouquinho da minha palestra, vocês vão entender. Eu tenho performance de palco, eu tenho conhecimento, eu consigo ensinar. Eu já repeti tantas vezes, tanto tempo ensinando comunicação, que marketing é promoção. Promoção é a ação de promover. E uma das formas de se promover é com a voz. Então eu faço isso já desde 2006. É muito tempo ajudando as pessoas a se promover. 20 anos já, quase. 20 anos, repetindo a mesma coisa. Então, assim, o meu propósito no momento hoje, eu estou estudando oportunidades para acelerar o meu negócio. Acelerar. Realmente colocar mais dinheiro no tráfego pago, e de forma estratégica, construir meus produtos. Estou fazendo toda uma esteira de produtos, todo um planejamento. Estou buscando gestão para minha empresa, que sempre foi no peito. Eu sou um fazedor de dinheiro, mas não soube administrar. Então, assim, não tenho gestão, então estou buscando gestão, estou estudando, trazendo consultoria, aplicando gestão de processo para o meu mentorado. Então, eu estou melhorando toda a base, porque agora eu coloquei data, né, nesse segundo semestre agora, no dia 1 de junho em diante, julho, eu quero tudo resolvido. Bacana. Entende? Então já tem uma junção de coisas que já estou implantando, minha equipe já está local, eu tenho hoje 9 pessoas fixas presencial e ainda tenho 6 pessoas home office, a gente está em 15 pessoas na equipe no momento, time grande para um resultado ainda pequeno, porém um resultado muito expressivo para quem começou agora. Mas me arrisco a dizer que, vendo você aqui, conversando contigo aí, eu acho que o início e o meio do caminho você já construiu de uma forma bem bacana. Validação. Já validou. Pô, viu o caminho que você quer, pelo menos você consegue sustentar. Eu prospectei, validei, qualifiquei, né? Agora chegou o momento de escalar. Agora explodiu. Sabe? Então, um momento assim de escalar. Chegou um momento assim, agora não tenho mais vergonha, já fiz o acordo, todo mundo da minha família, todo mundo acordar, falei assim, agora eu preciso aparecer na internet e falar a minha verdade. Estourar mais, né? Eu já falo 1/3 da verdade, agora eu preciso mostrar. Estrategicamente, igual o nosso grande amigo Pablo Marçal faz, sem medo de mostrar quem você é. Despido, daqui a pouco. Mas sabe o negócio? Sabe o que a gente faz? O que um assessor faz no dia a dia? Antigamente existia o assessor, o gerente do Bradesco, do Itaú, tal, da XP. E essa figura não existe mais. A gente acaba sendo praticamente o médico da família, só que de finanças, né? De investimento. O dia a dia, o arroz com feijão, aplica melhor, aqui rende mais, aqui não rende, vamos melhorar as aplicações, legal. Mas tem muito mais que isso. É o que eu falo até para a rapaziada que está em formação. Vocês não entenderam a sua profissão ainda. Dizer o que rende mais, onde rende mais, uma aplicação melhor, isso é fácil. Isso aí é obrigação. Né? É obrigação, Mas vamos ver. O cara está declarando imposto de renda direito, a empresa dele está num regime tributário adequado, ele tem família, está fazendo processo sucessório, ou seja, está usando dispositivo sucessório bem feito. A empresa dele está vulnerável a processo trabalhista, tributário. Será que ele tem holding patrimonial, holding de participação? Ou seja, a eficiência tributária e fiscal. E aí você comentou um negócio muito legal. Por quê? Você é um cara de 37 anos, está no vulcão prestes a explodir ainda. Você tem mais muitas décadas pela frente. E o teu grande negócio, o teu sonho, são teus CNPJs. Que você acabou de dizer que entrou um negócio que provavelmente deve ser um private equity, que é um cara que quer investir dinheiro para depois tirar. E aí a gente sempre fala para o investidor, vamos tomar cuidado nesse movimento. Por quê? Você tem 3 caminhos para você potencializar, 4 na verdade. Ou vai com o teu dinheiro, e aí beleza, vende patrimônio, acelera, que é o que você deve ter feito até agora. Ou vem uma figurinha chamada Private Equity, que é um grande fundo especializado no teu ramo, que vai dizer o seguinte, ô Anderson, toma 10 milhões, aí é o seguinte, meu irmão, daqui a 5 anos eu quero 30.
Esse cara não é teu sócio, esse cara não é do teu ramo, ele é só um investidor que ele investe em você e mais 100 pessoas. Ele não quer nada, ele não quer o teu sucesso, não. Ele quer o teu dinheiro. Ele vai te emprestar, entre aspas, uma grana, vai comprar uma ação da tua empresa por R$1 e ele quer vender por 3 daqui a 5 anos. Ele é um private equity, que a gente chama tecnicamente falando, mas é um cara que vai botar para tirar. Ele não tem o mesmo interesse que o teu sócio teria. Tem esse cara, tem um negócio chamado M&A, que é Mergers and Acquisition, que é um processo de fusões e aquisições. Chega um cara do teu ramo, igual, do teu tamanho, ou muito maior, e diz o seguinte, ó, eu vou te comprar. Você é bom? Você é bom. Você vai ficar aqui mais 5 anos, eu vou botar uma grana, eu vou comprar a empresa de você, compra um pedaço agora, eu vou comprando tua empresa até dar 100% daqui a 10 anos, e você fica aí. Porque você tem que crescer esse bolo para mim, que lá no futuro eu quero que a empresa seja minha, muito maior, e você seja descartado. Isso é um processo de fusões e aquisições que alguém vai te comprar. E tem a grande oportunidade, que é o que todo mundo quer, que é um sócio. O sócio, sim, você tem 100% da empresa, esse cara quer 20%, mas ele quer trabalhar com você para crescer. Por que a gente explica isso para o investidor, para o empresário? O que fez eu fugir até agora foi porque veio essas outras coisas e eu falei, cara, não é sócio, peraí, entendeu? Eu tenho um resultado já no papel, entendeu? Fiz 10 edições de Profissão Palestrante. Então já tem um resultado. São 521 alunos com as 3 edições desse ano, mais a 11ª que vem agora. A gente vai chegar perto de 600 já. No peito, cara. Sozinho. Vendi um negócio, fui colocando dinheiro, comprei um auditório, perdi o dinheiro do auditório, tô lutando para resgatar esse dinheiro. Fui, fiz, corri. Equipe, pagando funcionário, tirando dinheiro do lugar, colocando... Então eu fui no brasileiro sonhador, porém tenho resultado. Tem um resultado bruto ali já legal, um DRE legal, um negócio ali e tal, que quem tá querendo fazer, olha ali, eu sou o cara acessível, que dá pra esticar a mão pro cara que começar hoje, porque eu explico exatamente o que eu fiz. O que eu preciso hoje? Eu preciso da pessoa que tem o que eu não tenho, saiba fazer o que eu não fiz, mas que também eu possa visitar nos momentos e falar assim, cara, e aí, o que eu faço agora? Como a gente faz? É isso. Então, né? Enquanto tá vindo aquilo lá, eu tenho que falar assim, beleza, eu tenho que calcular, eu vou pegar esse dinheiro e vou fazer o quê? Porque não é dinheiro. Não é. Então é isso que a gente já pegou. Teve até um colega nosso aqui. É similar, né? Vira e mexe, tem gente querendo injetar dinheiro na empresa, beleza. Você vai pegar 2, 3, 4, 5, 10 milhões. Tá, você vai pegar. Você já sabe que o teu custo é 1 para 3, é 1 para 2. Você vai pegar 10 para devolver 20. Você vai por onde esse dinheiro? Como você vai aplicar no CDI? Você vai ter que vender patrimônio no futuro para devolver? E o fundo, é o que você falou, o fundo que colocou, ele não quer, entre aspas, óbvio que ele quer ter sucesso porque ele quer o dinheiro dele de volta, mas ele não quer o teu sucesso, ele quer o dinheiro de volta primeiro. A diferença de um sócio que vai remangar as mangas, vai colocar um dinheiro ali, vai remangar as mangas, vai crescer junto, e o seu sucesso derrama nele, o sucesso dele derrama em você. Show! E o tesão show. O meu cliente compra o produto que ele tem também, e aí vira um negócio, e quando você vê, puf, todo mundo ficou bom junto. E os valores do cara são compatíveis. Ano passado eu fiz 137 palestras no Brasil. Olha isso. Quase eu sou mestre de cerimônias de grandes eventos. Tem que te passar meu cartão para cuidar do seu dinheiro. Tá transbordando. Não, muita palestra, cara. Entendeu? Muita palestra de verdade. Um colega nosso aqui de estúdio, ele tem um investidor. Você deve até saber. E aí a gente conversando, eu fiz essa colocação para ele. Falei, pô, legal, mas esse investidor, ele é seu sócio ou ele é só um investidor? Porque só investidor é fácil de arrumar, cara. Porque é simples. É o cara que tem um monte de dinheiro, eu conheço um monte. Bota aí, depois ele quer tirar. Falei, não, ele é meu sócio. Falei, pô, legal. Porque além de entrar com a grana para te ajudar, para potencializar você, além do que você já é, ele é o cara que tem o mesmo sonho que você. Que nesse segmento meu pode ser um sócio que vai colocar uma grana, a gente vai batalhar junto. É interessante pra caramba. E tem o sócio que já é do segmento. Você pega um cara, um Pablo Marçal, Flávio Augusto, que além do cara ser sócio ou investir, a imagem dele te ajuda a vender mais. Isso é sensacional. Mas eu sempre perguntei, quando eu chegar lá, com quem que eu quero chegar? E aí a resposta é, quem, né? Deus, manda um amigo seu. Que eu tenho tornado amigo de Deus para que ele mande um amigo dele. Eu acho que tem que sair de mim, eu tenho que parar. Eu acho que doar e receber para mim... Um exemplo assim rapidinho pra gente finalizar aí. Claro. Sei que estamos no horário. Mas, por exemplo, assim, vamos lá. Tem um cara passando mal aqui. Você olha aquele cara passando mal. Você ajudaria aquele cara? Provavelmente sim. Você vai lá, pega aquele cara, ajuda, coloca ele no carro. Coloca ele no carro rapidinho, leva pro hospital, ele tá meio desacordado, corre lá. A hora que chega lá, o médico pega ele rapidinho, tal, sacude, ele pega o celular dele, ó, liguei pro meu filho, fala com ele. Você fala com o filho dele, ó, beleza e tal. Tô indo aí, meu pai, meu Deus, peraí, tá bem, tá acordado, foi pra dentro, de repente o médico sai. Quem que é o filho? Ah, não é ele.
Ou chegou aqui, filho, chegou na hora que o médico chegou. Olha, cara, se seu pai não chega aqui, em 10 minutos ele tava morto. Aí o cara te dá um abraço, fala, meu irmão, obrigado, como é que é seu nome? Você fala o nome, entrega o cartão pra ele, ó, ele dá seu número, pega o número ali, ele te anota, eu vou te ligar depois pra agradecer. Cara, eu tenho que ir que eu tô com compromisso. Você vai embora, nem sabe quem é. Aquele cara te liga depois e fala, ó, cara, eu quero te visitar, meu pai já teve alta, quero visitar você e tal, onde que eu vou? Ah, vem no meu escritório. Chega lá e você descobre que o pai dele é um dos caras mais ricos do Brasil. Dono de grandes indústrias, de grandes fortunas, e aquele cara, você salvou a vida dele. E aquele cara começa a fazer negócio com você, e você começa a prosperar muito com os negócios que ele vai fazer com você, porque ele fez porque ele conheceu a sua essência. É isso. Beleza? Isso é sócio. Isso é doar e receber, porque você não sabia que ia receber. Isso é doar e receber. Agora você tá ali e vê um cara passando mal. E você sabe que aquele cara é milionário, fortuna, no seu coração vem assim, nossa, eu vou ajudar esse cara aí, cara. Conheço ele, tem muito dinheiro, vou ajudar ele ali, pelo amor de Deus. Ajudar ele ali que vai sobrar alguma coisa boa pra mim. Você vai, ajuda, leva pro hospital, ajuda e tal, e realmente sobra. Esse cara depois vem te visitar. E aí você Mas não prospera. é sustentável, né? Meio quadrado. O doar é diferente. É. Quando você doa, você recebe. Mas quando o doar verdadeiro é doar sem esperar. E como eu tenho a certeza que eu tenho feito isso para pessoas que nunca vão diretamente me dar algo, mas eu não fiz para elas, eu fiz pro pai delas. Eu fiz pro meu pai. Então eu tenho vivido dessa forma. Eu tenho sido o maior investidor de pessoas que nunca vão me devolver nada, porque elas não têm para devolver nada de dinheiro, mas eu tenho feito, tenho ajudado muitas instituições. Depois, num outro podcast, talvez vocês vejam no meu, eu conto a história de quando eu morei na Isso rua. é um prazer. Morou Tive na rua que- também? Tive que dormir na rua, né? Eu dormi na rua por 17 dias, aqui no centro de São Paulo. E no 15º eu fui espancado de um cara que tinha acabado de sair do Love Store. Uns caras saíram do Love Store, uma balada que tem no centro. República, ali eu conheço. Eu É, morei lá lá do perto. lado ali. E aí, quando eu paro pra... E eu ajudo uma instituição hoje que são de moradores de rua. Eu acabo mantendo lá uma coisa que eu decidi. Eu vou lá, eu pago o aluguel, os caras vão lá tomar banho. É numa cidade que eu escolhi a cidade, eu faço isso. Eu gostaria de fazer mais. Uhum. E vou conseguir fazer muito ainda com a prosperidade que eu vou ter. Muito, abençoe. muito, 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 muito com a prosperidade. Porque não é pra mim. Existe um percentual que é pra mim, minha família, pra mim cuidar de tudo, mas o grande percentual é dele, é de Deus. Então é isso que eu peço. Eu sei que Cara, uma hora sei. vai chegar o amigo dele, os amigos dele, e vou sentir paz. Porque enquanto eu não sentir paz, não é de Deus. Não é propósito, é proposta. Eu tenho que diferenciar. Voltei hoje pra igreja. Pode marcar os cultos aí que eu vou tudo. Vou voltar a cantar na igreja, vou voltar. É sério, tô falando brincando, não. Vou voltar realmente, porque, cara, isso não tem. Bom, e é Não bom tem que troca. quando você voltar, o bebezinho Você já vai. ganhou um Você amigo, vai estar adaptado, já você tá com o ganhou bebezinho junto. 2 amigos. Esquece negócio, se nós fizermos negócio, beleza, não fizer, tá tudo certo. Você ganhou um admirador, cara. 2, eu acho. Obrigado, Nós cara. vamos atrás de você agora, vamos um evento seu. Porque, cara, isso aí tem que ser multiplicado. As pessoas Amém. têm que saber. Você é motivo de motivação pra muita gente. Muita gente mesmo, assim. Assim como a gente tem a nossa história também, que é legal, que a gente logo Sim, vai sim, gravar, sim. contar no detalhe. Você é um puta cara, velho. A gente passava, viu o banner ali no corredor, eu até brincava, ó o Barba. Ó o Barba. Agora o Mas, Barba Anderson ganhou mais Barba, a gente cor, fala moleque. do Anderson Barba. a gente entrou já no evento, viu você legal, falando um de pouquinho. longe e tal, mas já sente que é um cara de uma puta energia, Energia senão não boa, ia ter cara. esse monte de É, gente aí. Eu fiz né? esses eventos até hoje ali. E, cara, mais de 50% que veio no meu evento não tinha condição de vir. Eu dei o ingresso VIP, não comprou nada meu, mas eu senti no coração de trazer as pessoas. E aí elas fazem uma vivência no primeiro dia que Tá pago, né? teve irmão que fica 21 anos sem falar com o irmão, ligou pro irmão, depois mandou foto no churrasco. Então, cara, é seu milagre. Eu falo assim que eu não queria vender mentoria. Não quero. Eu quero Mas chegar é. o momento que eu não vou vender. Eu vou poder ser o mentor do povo. Sabe? De verdade. De graça. E vai chegar esse momento que eu vou ajudar as pessoas de graça. Eu não gosto, eu não quero vender. Eu preciso. Não queria, eu preciso. E aí Deus me manda pessoas que têm grana para comprar a mentoria para que a gente possa ajudar quem não tem. Eu tenho uma marca que eu registrei, já saiu no NPI agora, a marca nasceu no meu coração, chama O Poder da Decisão, para Legal. evento e tal. E essa vai ser a marca que eu quero rodar o Brasil, ajudando o povo brasileiro. Eu quero entrar na favela, alugar um ginásio e fazer lá o Poder Ser com um banner, com uma experiência que essas pessoas nunca imaginaram viver. Quero colocar fogos, eu quero dançar a música que eu danço na entrada do showman, eu quero alegrar essas pessoas, eu quero contar piada, depois eu quero colocar Deus na mente delas. Eu quero Bom demais. trazer pra elas, quero falar, cara, olha minha história aqui, eu tô aqui agora falando pra vocês, eu tô falando desse jeito, é porque ele habita em mim.
E esse é o meu sonho, é isso que vai acontecer. Vamos estar contigo aí poder nessa, da quem decisão. sabe? A gente quer chegar nesse nível também para ajudar, cara. Amém. Deus abençoe. E vai ter muito assunto pra gente conversar ainda no próximo, hein? Grava Mas Fechou. tem que gravar mais, pro cara essa de morar na rua, não sabia. Morar Obrigado. Não, curioso agora. Valeu. Cara, Obrigado, gente. pela tua disponibilidade, pô. Consegui gravar Valeu, contigo Guilherme. aí. Tua agenda extremamente lotada. Sempre que a gente Cara, estiver aqui, tá cheio Se de tivesse marcado, não dava, cheio né? de gente te assistindo. O cara me a fez sala chorar lotada. 2 vezes, velho. Eu ainda vou ser amigo do cara ainda, sacanagem. Já é, meu amigo, pô. A gente é quando a gente decide, né? Ah, mas é emocionante, cara. A nossa Toca decisão muito. muda a história da nossa geração. Vamos Histórias decidir e parecidas. mudar. Nós também se Parabéns, lascamos cara. muito. Valeu, meu irmão. Valeu. Obrigado.